Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Joadcast, o podcast da Joad. Meu nome é André, estamos aqui em mais uma quinta-feira para conversar um pouquinho aqui, mais um bate-papo muito abençoado. E hoje tenho a honra aqui de receber nosso grande amigo, nosso líder aí dos adolescentes, Sávio Bento Júnior. Prazer, galera. Dá um oi aí pra galera. Satisfação estar mais uma vez aqui nesse podcast abençoado. Fazia um tempo que você não aparecia, né, fazia um tempo aí, o pessoal me chama aí, né? Agora... Tô tentando calar o Sávio. Chegou pra calar aqui. Nosso convidado já tá dando palpite. Não foi nem apresentado, mas tudo bem. Tudo bem. É isso aí, Sabião. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito prazer obrigado, aí estar com você mais uma noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo esse podcast agora ao vivo, você que está assistindo depois gravado ou ouvindo aí nas plataformas digitais, pega esse link, já compartilha com alguém. Nossas redes sociais, Instagram é @joad.oficial, certo? Facebook, você vai achar a gente como Joad Ipiranga, mas o link também é @joad.oficial. Amanhã esse podcast vai estar logo de manhã no Spotify. No Spotify você também encontra as nossas playlists lá, então você procura por Joad e você vai encontrar. Que mais que tem, sabe? Tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Não, YouTube. YouTube aí, já deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o link. Isso. Enfim, acho que é isso, né? Nós estamos aonde, Sávio? Localizado na Avenida Ricardo Jafé, 214. Você é nosso convidado, aparece lá para assistir um culto abençoado, culto de jovens, adolescentes, culto de semana, culto de domingo, escola dominical. Tem uma série aí de cultos, aí de atividades lá. A nossa igreja é uma igreja que não para, uma igreja que está sempre aí adiante. Vamos adiante. Vamos adiante. Sempre trabalhando, né, não? Isso aí. Então, se você quiser saber também um pouco mais, entra lá na nossa rede social, vai ter bastante foto, bastante coisa aí que a gente faz, né, Savião? Isso. Isso aí, venha nos conhecer. E já vamos deixar alguns agradecimentos aqui pro pastor Alcides Fávaro pela oportunidade, Gilson, que é nosso líder, Marcelo, o Pedro Maza, nosso líder. Pedro Maza. Aí, Nosso patrocinador aí. Todos os obreiros ali da nossa igreja, né? Que Deus abençoe aí pela oportunidade. E acho que é isso, né? Sem mais delongas, acho que a gente precisa continuar, Precisa não? continuar, apresentar aí os convidados aí. Hoje nossos convidados, na verdade, um já é de casa aqui, então o Matheus da hora. Seja bem-vindo, Matheus, à terceira temporada do Joadcast. Que eu não venho Bem-vindo aí, meu amigo. Isso aí, Matheus é de casa, então dá um oi pra galera aí, Matheus. Fala aí, galera. Bom, vocês já me viram algumas vezes por aqui, né? Mas eu tô também um pouco aí sumido, né? Mas estamos aí de volta, enfim. Meu nome é Matheus, vocês já me conhecem e é isso aí. Isso aí. Conhece, sabe? Quem conhece sabe. Quem assistiu conhece. E quem conhece sabe, é isso aí. Isso aí. Ó, viu? E nosso grande convidado da noite, aí sim o convidado de honra, né? Vamos dizer assim. Presença ilustre. Hoje temos a presença do Azaf, irmão Azaf Salles, Azaf Rodrigues. Tem vários sobrenomes aí pra gente escolher. Seja bem-vindo, Azaf. Valeu, Dé. Grande Seja gordo, bem-vindo. né? Tamo junto. Tamo junto. É fartura só. Dá um oi aí pra galera, Azaf. Já tá tomando água, já nem E aí, começou galera, a falar. Tem que me hidratar, né, pra falar aqui. Começar com a garganta já nojenta, né? Uma boa noite a todos, né? Deus abençoe aí, cada um que tá acompanhando. Se inscreva no canal, dê o seu joinha. Fiquem compartilhe, ligados. Fiquem ligados. Faça tudo aí que eu tenho certeza que vocês vai ser muito edificado. Ó, 1001 utilidades. Além de tudo, ainda é blogueiro. Vai pensando. Isso aí eu não tava contando. É isso aí. E aí, pra gente já começar, Zaf, todo mundo que vem aqui, a gente pede pra contar um pouquinho da história. Você é um jovem aí, mas que cresceu aí na igreja e tudo mais, então compartilhe um pouco da sua história com a gente, desde, se quiser compartilhar da infância, adolescência,
Compartilha tudo. A infância é só uma bagunça, né? Então... A infância não tem muito... Existe uma história aí que você começou a falar com 5 anos, então acho que sua história começa depois dos 5. Justiça seja feita, tinha 4 já. Ainda, né? Não era tão velho assim. Caramba, Tinha tá 4 bom, anos. 4 é bom já. Mas é isso aí. É. Conta pra gente aí, Azaf. Então, meu nome, né? Azaf, todo mundo aqui já sabe, né? Vocês estão me conhecendo aí pela primeira vez. Eu fui criado na igreja, né? Sempre no Ministério de Ipiranga. Era ali de Jardim Sapopemba. Meus pais, toda a minha família era de lá. E eu fiquei no Sapopemba até uns 8 anos, 7 anos mais ou menos. Quando meu pai começou a dirigir igreja. E a gente foi para uma igreja que estava começando, ainda era bem pequena. Era no Jardim Elba. Depois ele foi pro Sinhá. Hoje em dia não é mais Sinhá, hoje em dia é Parque Pancário. Eles Mudou o nome. modernizaram. Né? Nossa. De Sinhá pra bancário, hein? Não, eles mudaram lá. Eu sempre brinco com eles. E aí, meu pai voltou para dirigir o Sapopemba, né? A igreja que eu tinha nascido. Então, nisso eu tinha uns 10, 11 anos. Então eu fiquei 2 anos fora da igreja, né? Em outras igrejas, fora do Sapopemba. Mas praticamente a minha vida inteira foi no Jardim Sapopemba até o começo desse ano, né? Quando eu comecei a frequentar na sede, quando eu me mudei também, né? Para mais perto da igreja. Então, boa parte da minha história é nesses lugares, Sapopemba, Sinhá, Vila Renata. E agora eu tô começando a escrever uma história aí na sede, né? Tem muito tempo ainda. Eu conversei outro dia com uma pessoa, ela falou, não, eu tô 1 ano na igreja faz muito tempo. 1 ano não é nada, né? Um ano amor de Deus, né? É pouquíssimo tempo. Então, sei lá, é um processo, tem muitas coisas aí que aconteceram nesse tempo todo, né? De vida. E isso aí, vamos conversando aí. E sempre no ministério aí de Ipiranga, né? Sempre no Ipiranga. Quando eu era criança, às vezes a minha avó me levava no Ministério de Santo André. Uhum. Que ela vai lá, meus tios são de lá. Então, mas sempre a Assembleia de Deus, né? Minha vivência, eu fui pouquíssimas vezes em igrejas que não são Assembleia de Deus. Pouquíssimas vezes, assim. Dá pra contar literalmente nos dedos as vezes que eu não fui na Essa Assembleia. parede preta aqui é estranha pra você. estranho, Então. Primeira vez que eu vejo. Você é do manto, então. Eu sou, graças a Deus. Canela de fogo. Canela de fogo, labareda, azeite, tudo isso aí eu tenho familiaridade, né? Maravilha. E aí, conta como a sua história aí lá na igreja, porque você é um cara 1001 utilidades, né? Você toca, prega, canta, encanta. Essa sua jornada aí Essa por sua jornada. várias igrejas, né? É. Conta um pouco do que você já fez aí pro senhor. Várias igrejas naquela, né, Débora? É. Três igrejas é pouco. Mais o né? Sapopemba, né? Foi mais uma. Não, assim, se você for parar pra pensar, que tem gente que cada mês tem uma igreja, né? É pouquinho, né? Mas aí Aí é uma pelo exceção. exagero. é uma exceção isso aí. Eu vou pelo exagero. Mas, assim, até os meus 10 anos, o que eu fazia era cantar nos grupos, né? Cantava nas crianças. Comecei a cantar nos jovens com 11 anos, muito novo, né? E aí, quando meu pai foi pra sede, ele optou por deixar a minha irmã no Sapopemba. Ele, claro, sempre acompanhou, sempre cuidou, E né? como que foi isso? Vamos aproveitar, já vamos Já entrando vai no... saber, né? É. Não, beleza. Não, porque realmente, se você for pensar, você era bastante novo. Quantos né? anos você tinha? Eu tinha uns 12. 12 anos. Adolescente, né? Começando a adolescência. E é uma fase complicada, né? Se a gente for olhar assim, a fase das descobertas que você começa. Mas, assim, eu sempre fiz muita coisa na igreja. Uhum. Sinceramente, eu não me lembro de um domingo que eu não fui pra igreja, assim, não lembro mesmo. Não lembro de uma semana em que eu não fui pelo menos 2 vezes na igreja. Hoje mesmo com a faculdade, com mais coisas, vira e mexe eu tô na igreja lá pra pegar alguma coisa, pra fazer alguma coisa durante o dia. Então sempre teve muita coisa pra fazer no Sapopemba, foi onde eu passei mais tempo, né? Se eu tivesse ficado no Sinhá também teria muita coisa pra fazer. Uhum. E eu sempre me envolvi. Só que o meu envolvimento, eu nunca fiz o que eu gostei na igreja.
Até hoje, se você me perguntar assim, o que você mais gosta de fazer? Sinceramente, eu não sei. Porque eu nunca fiz o que eu gosto. Nunca fiz o que eu queria fazer. Eu sempre fiz o que eu precisava fazer. Então, quando meu pai saiu, e quando meu pai ainda era de lá, ele era ainda pastor, eu comecei a mexer no som. Primeira coisa que eu fazia, porque os meninos às vezes não iam, os que mexiam, né? Às vezes eles não iam no domingo, às vezes não iam na semana. Então eu ia mexendo lá, fui aprendendo. E foi a primeira coisa que eu fiz, mas não era uma coisa que eu... Até porque ninguém sonha, né? Nossa, quando eu crescer eu vou mexer no som. Tem um que sonha, hein? Tem um que sonha com você, hein? É verdade, tem um que sonha. Mas é exceção, né? Mas ele não sonhava isso quando ele era criança, com certeza. Ele começou a sonhar depois, tudo bem. Mas é uma coisa que você precisa fazer, não é uma coisa que você quer fazer, né? É diferente. Tem gente que... E é perigoso a gente se guiar pela vontade, né? Porque a nossa vontade ela é muito, muito volátil. Porque um dia eu quero uma coisa, outro dia eu quero outra. E às vezes eu não quero tanto quanto eu queria no outro dia. Então, se eu for fazer só o que eu quero, pode ser que em determinados dias, quando eu quiser menos, eu me esforce menos também. Agora, quando você precisa fazer alguma coisa, todo dia você tem que ser constante, porque é uma necessidade. É igual comer, né, Matheus? É igual comer. Dieta, né? Por exemplo. Dieta. É igual Quem você quer Tem que ser né? Você Tem que precisa. bombado e Bombado. tal. É verdade. Então você precisa se aplicar ali eu preciso fazer isso. Eu precisava, naquela época, né? Eu precisava mexer no som. E aí eu aprendi, assim, não me tornei um bom sonoplasta não, mas era o que tinha ali na hora. E aí começou assim acumulando funções, né? E meu pai, ele sempre quis que eu tocasse instrumento. Então ele comprava. Ele comprou uma tuba pra mim quando eu era criança. A gente percebe pelo seu nome, assim, que É, parece que ele sempre quis que você tocasse. mas o nome é outra história. Tá vendo? Então depois você Exatamente. Guarda aí que depois a gente... Vocês ficam voltando nisso aí. E aí não vai acabar, vai ser o Jodcast mais longo da história. E aí meu pai queria que eu tocasse, comecei a fazer aula de música. Né, eu fiz algumas vezes forçado aula de música, né? Não deu certo, assim, nada forçado, não é muito legal. Só que quando eu comecei a fazer aula de música, eu não sabia o que eu queria tocar. Eu fiz porque falaram que estavam precisando de gente na banda da igreja. Falei, então eu vou fazer aula de música, né? Já que tá precisando. E aí o maestro, na época, o Fabinho, ele falou que precisava de trompete. E aí eu conversei com meu pai. Meu pai comprou um trompete pra mim. Porque o trompete da igreja tava com outro menino. Aí... Então, assim, mais uma vez, a questão, a necessidade. Precisava do trompete. Só que quando eu comecei a tocar trompete... Parece que brotou da terra, né? E aí, de repente, tinham 6 trompetes na banda da igreja. É só trompete só, né? Só trompete. Aí falaram assim, não, agora precisa de tuba. Eu falei, tá bom, então eu pego a tuba. Né? Já tinha tuba já, né? Tinha tuba lá e eu peguei, né? Mas é mesmo processo, precisa da tuba. Aí teve um congresso das irmãs que o Fabinho, que tocava trombone, ele mudou pra Minas. E não tinha trombone. Aí falaram, Zaf, a gente precisa de alguém pra tocar trombone pras irmãs. Vou aprender só pro... Só pras irmãs, só. Eu aprendi literalmente pro congresso, mas... Aí como eu tinha conseguido tocar, né? Deixa eu virar o logo aqui pro pessoal. Assim, pessoal. Como eu tinha aprendido pro congresso e tinha ficado aceitável, aí ele falou, não, já toca pros jovens também. E assim... eu acredito... Às vezes as pessoas, elas superestimam algumas coisas, né? Como que eu vou fazer quando eu estiver sentindo. Eu vou começar a trabalhar para Deus quando eu tiver a oportunidade ideal. E não é assim. Às vezes as oportunidades, elas estão ali e a gente só não está vendo. A gente só não está se apropriando delas. Eu gosto da parábola do filho pródigo por causa de uma parte que a gente não se atenta, né? Depois que o filho pródigo volta para casa, o filho mais velho chega no pai e fala, ô pai, esse seu filho aí, ele ficou um maior tempão fora. E quando ele voltou, o senhor deu um bezerro cevado para ele? O senhor nunca me deu nada. O filho mais velho fala pro pai, o senhor nunca me deu nada. O senhor nunca me deu nem um bezerro para eu comer com os meus amigos. E o pai fala uma coisa pro filho mais velho que mas tudo que tem aqui na casa
é seu. A parte do filho pródigo, ele já tinha estourado já, não tinha mais nada ali. Tudo que tinha ali era do filho mais velho, do filho que tinha ficado. Então, assim, tudo que tem na igreja, tudo que tem na casa do nosso pai, é nosso. E a gente tem que se apropriar daquilo. Porque em algum momento vai chegar alguém, se a gente não fizer, vai chegar alguém e vai usar aquilo, vai fazer aquilo. Vai fazer, né? E aí a pessoa vai ficar nervosa ainda. Falar, meu, eu que tô aqui todo esse tempo, nunca consegui fazer, nunca tive essa oportunidade, entre aspas, mas nunca... Tava ali, às Tava vezes. ali, E tava você ali, não- e tava ali não na abraçou, cara, né? né? Era só o filho mais velho, ele podia só pegar o bezerrinho, comer, era dele. Mas ele não tinha entendido ainda que era dele. Então, às vezes, falta esse entendimento pra gente. A igreja, ela não é nossa, ela é de Jesus. Mas as coisas estão disponíveis pra gente. Jesus, ele permite que a gente se sirva na igreja. Que a gente se sirva e que a gente sirva, né, na igreja. É sempre importante lembrar disso. E aí, eu parei aonde? Pode falar, Matheus. Na Não, eu ia tumba. comentar. Falei muito já. Fala aí, fala aí. Tudo no mano. trombone. Não, eu só ia comentar nisso que você acabou de falar, que é interessante realmente, é o que você falou, a gente tá para servir. Então, às vezes, a gente não presta atenção naquilo que tá na nossa frente. Então, igual você comentou que já fez várias coisas na igreja, né? Diversas atividades, e muitas delas, às vezes, não era o que você queria, mas você estava ali fazendo. E isso, com certeza, te trouxe muita experiência, porque hoje a gente vê lá, como você consegue ajudar nos jovens, por exemplo. Não tem teclado, você consegue tocar teclado. Não tem piano, vai tocar piano. Faltou baixo, vou tocar um baixo, vou tocar guitarra. Mano, você consegue tocar tudo ali, ajudando nessa parte de instrumento, além da parte de palavra, que você também dá uma boa palavra, você dá estudo, você dá aula. Então eu acredito que isso tudo te ajudou para ser o que você é hoje também, porque ali você via desde o começo, não, tá precisando disso, eu vou fazer. Mesmo que eu não goste, ou mesmo que não seja o que eu queira. E hoje, com certeza, né, tem bastante pessoas, até eu mesmo, às vezes, não vou fazer aquilo porque eu acho que eu não consigo, ou porque eu acho que não é pra mim. E aí é interessante você falar isso, que não, a gente tá na igreja pra servir, tudo que tá lá a gente pode fazer, é só a gente, né, se colocar à disposição e, né, deixar Deus usar. E acho que às vezes a gente vê, tipo assim, outras pessoas fazendo também, e às vezes a gente fala, não tem espaço pra mim, ou você começa a criar algumas justificativas, né? Hoje a gente até se acomoda às vezes, porque tem alguém que vai fazer. A gente é muito bom pra criar alguma coisa pra deixar passar ali. Mas assim, a oportunidade tava lá. Se você fosse lá, eu olho até pra gente, por exemplo, nos músicos, que hoje a gente já passou por fases que a gente não tinha ninguém. Aí hoje a gente tá lá com, sei lá, 2 instrumentais completos, os adolescentes estão entrando ali, estão fazendo. Então assim, e você vê que sempre tem oportunidade. Então, assim, se a pessoa se dispuser a aprender um instrumento, a tocar, você vai ter oportunidade de tocar. Você pode não tocar todo dia, todo domingo. Todo domingo. Mas você vai ter oportunidade. Pelo menos uma vez no mês você vai tocar, né? Porque tem lá a escala, tem tudo, e aí, talvez um outro pode acabar saindo. E aí acontece. você já tem que estar preparado já, né? Sim. Porque você não sabe o dia de amanhã o que vai acontecer, como que vai ser, então... Sim. Já está à disposição aí pro reino, né? Não ficar esperando. ficar Isso esperando. serve para todas as áreas da igreja, né? Sim. Não só na questão musical, mas em todas elas, na questão de ensino, na questão de... até mesmo aqui o podcast, por exemplo. Se o pessoal viu, se a gente ficou ausente, vamos supor, um tempo. Alguém pode vir Alguém pode vir e fazer, gravar alguém pode se 1, 2, dispor a 3 fazer, episódios. exatamente. Não é a gente que tá aqui que tem que fazer isso acontecer. É quem quiser, quem se colocar à disposição, quem tiver à vontade e vai fazer acontecer, né? Tô com uma ideia de gravar um episódio sobre tal coisa. Só falar. Fala com a gente Falar, aí, esse ó. aqui é Joade, Você né? joadiano, você jovem, um irmão aí da igreja também. Qualquer membro, qualquer gente- pessoa. Manda inbox. Manda inbox. E uma outra coisa que ele falou também, que é bem interessante, que tipo, quando ele foi tocar lá o trombone, né, você não tinha muita experiência, você já tava acostumado com a tuba, com o trompete ali, e mesmo ali com as limitações dele ali, ele pegou, ele fez. Não saiu, talvez não saiu perfeito e tal, mas ali com certeza Deus viu ali a intenção dele de querer ajudar o reino, de querer de querer servir, de querer contribuir, e isso leva muito em consideração ali, Deus leva muito isso em consideração ali, o esforço, né? Com Que certeza. você sabe, ele sabe das nossas limitações ali, Sim. até onde a gente pode dar. Mas ele capacita, Ele né? capacita, mas ele vai capacitando e vai dando graça. É que a gente às vezes parte de um pressuposto que para Deus tem que ser perfeito. E assim, às vezes
perfeito, ele é inatingível, porque a gente é limitado. E assim, se Deus quisesse só louvores perfeitos, ele não teria criado a gente, porque os anjos são perfeitos no louvor deles. Eles são santos. Eles não pecaram. O louvor deles é imaculado até na origem, porque os anjos louvam a Deus e engrandecem a Deus, e eles não têm nenhuma hipocrisia no coração deles, porque eles de fato são santos. Só da gente louvar a Deus sendo pecadores, já é uma hipocrisia, já é um contrassenso. Então, já parte desse princípio, nosso louvor, por mais que você toque da primeira até a última nota, Tecnicamente, tudo perfeito. Perfeito. O pecado, ele já está presente em nós. Então, não quer dizer que Deus não vai receber o nosso louvor, mas ele já não é perfeito. Então, e aí, partindo ainda mais disso, se a gente já é pecador, a gente vai errar nota, a gente vai errar acorde, vai errar coisa. Eu mesmo, eu erro. Erro igual um louco, assim, erro pra caramba. Todo mundo. E Todo dá mundo uma é. arrumada ali. Mas aí são as Dá distorções uma que a gente tapeada, né? É recurso. É recurso, é muito recurso aí acaba atrapalhando. mas o quanto o erro ele te limita ou ele te ensina, né? Isso é até coach, né? Pode colocar um Oceans e cortar. Põe o Oceans no fundo. E pronto. Põe o Oceans aqui depois nos cortes. Tá tudo certo. Porque assim, o erro ele não é... errei, não vou mais fazer. Não é isso. O erro errei. O que eu posso melhorar? A partir desse princípio. E se você se lamenta, errei, já era, não consigo. Vou fazer mais. Eu sou E não é horrível. justificativa também pra você fazer de qualquer jeito. Né? Exatamente. Sim, Vai se sim. acomodar com o seu erro Sim. também. Eu erro mesmo, não vou. O erro é pra gente crescer. Então, eu errei isso aqui nessa música, nesse hino, eu errei hoje. No próximo domingo, eu vou errar outra coisa. Mas Esse isso aqui aqui não É o hino, não dá mais. esse que é o lance. Isso Não, aqui é nunca verdade. mais eu vou errar. Mas E é engraçado, e é assim mesmo, porque como eu também toco ali na mocidade já tem alguns anos, cara, no começo eu errava, não que hoje eu não erro, eu erro ainda bastante, né? Só que no começo eram uns erros que assim, eu falava, não é possível isso. E eu errava. Só que é isso aí, eu ficava tão incomodado que eu falava, não acredito que eu errei, não acredito, não era pra ter errado e tal. E não era assim, vergonha que alguém ouvia, porque, eu queria dar o meu melhor, né? Porque eu sei que era pra Deus. E aí, se a gente não acabar se cobrando nisso também, né? Aí não vai adiantar nada. Vou falar, eu errei nesse domingo. Daqui 2 semanas eu vou tocar esse hino de novo. Eu vou errar a mesma coisa de novo? Não dá, né? Não dá, né? Verdade que a gente tem que se superar cada dia mais, né? Sim. pode colocar a música Oceans aí. Fazendo coach. Esse podcast. Tá rendendo. Mas beleza, e aí? A tuba e o trombone depois disso? Não, aí... peraí. Eu tô tentando me situar. Eu cheguei na parte que eu toquei trombone. Trombone já. com as irmãs. As irmãs, aí começou a tocar pros jovens. Ok, né? Aí nesse tempo, o irmão que cuidava das partituras dos jovens saiu. E aí... E aí alguém precisava escrever Os as arranjos. partituras. Aí eu comecei a escrever. Eu baixei um programa, o Encore. Ninguém usava. Na época já era defasado, mas era o que eu tinha, era o que eu sabia usar, né? E o que eu consegui baixar. Na época eu não conhecia outros softwares. E aí eu comecei a escrever, transcrever. Transcrever é passar do papel pro computador. E aí comecei a ter algumas ideias de arranjos para a banda da igreja, mas pensando sempre na necessidade, né? Precisava de alguém para escrever, eu comecei a me virar ali com a ferramenta que eu Mas tinha. você fez aula, alguma coisa assim, ou foi... É isso que eu ia Fuçando. perguntar, que eu fiquei na dúvida agora. Eu falei, rapaz, Como é que escreveu assim do nada? Não, fui fuçando. Eu não sou uma pessoa que lê muita coisa. Eu não leio muita coisa. Eu costumo ler aquilo que eu acho que vai ser certeiro, sabe? Então, por exemplo, se eu vou ler um livro sobre Jesus, eu não vou pegar um livro sobre Jesus de alguém que eu não... de algum Zé Mané aí que escreveu um livro. O cara, sei lá, eu vou procurar nomes de algumas referências, né? Uhum. Se você vai ler sobre o Espírito Santo, tem um livro muito bom do pastor Antônio Gilberto, tem o Sandstorms, tem o Gutierrez Siqueira, tem autores que são muito bons. Aí, sei lá, vou ler pregações.
Antigamente as pregações elas não eram faladas como hoje, né? Elas eram escritas e lidas. Então você tem os pregadores antigos, você pode ler o Spurgeon, o Wesley, pode ler o Martin Lloyd Jones. Então são pessoas que têm um renome. Se você não tem muito tempo para ler ou para pesquisar, você tem que Filtrar ir, bem, você tem né? que ir no lugar certo. Então, na música não é diferente. Então, eu lia o que eu sabia que era o melhor que tinha. Então, eu lia... Eu tenho até hoje os livros, né? Do manual prático de música. Como é que chama? Não sei o que, Elementares da Música. Alguma coisa assim. Eu não tô... depois eu tento lembrar o nome. Eu não li. eu Não não li. te ajudava. Sinceramente. Eu muito menos. Noções de grafia musical eu li também, porque às vezes eu tinha que escrever à mão, porque não tinha como levar o computador para a igreja. Na época era computador grande, né? Não tinha notebook ainda. Mas aí você Coisas fazia o assim. quê? Você ia na igreja e pra arranjar, você levava um caderno pra ir escrevendo? Aquele caderno... Eu levava, eu imprimi, pautado? até hoje eu tenho, que eu não usei todas as folhas. Eu fiz no Excel os pentagramas, e aí eu fiz tipo assim, 500 folhas, falava, por falta de folha não vai ser. E tinha folha lá a dar Aí você ia no pau, assim. piano ou em qualquer outro instrumento. Dependia. Na época eu não tocava piano ainda. Tocava só o trombone. Aí eu escrevia do trombone, transportava ali, né? Mas escrevia à mão. Você escrevia pro trombone, tuba... Trombone, trompete e sax, geralmente, né? Uhum. Pra Que era o da mocidade. Tá. Escrevia mais pra Ah, mocidade. escrevia mais pra cidade. Orquestra, não? A orquestra foi um pouco depois, mas foi fruto disso, né? Foi um pouco depois. Mas o negócio é se você tem uma área que você gosta e você está servindo nela, você precisa ler aquilo que há de melhor. Não adianta a gente perder tempo. Mesma coisa, se eu quiser ser um grande pregador, ficar lendo, sei lá, Culpa das Estrelas. Pode ser que eu me divirta lendo, mas não vai ser legal. Né, não vai ter um objetivo. Então, se você tem um objetivo na obra de Deus, se você tem uma finalidade, você tem uma coisa, uma meta para alcançar, você precisa otimizar o seu tempo para alcançar aquela meta com as ferramentas que você tem. E assim, graças a Deus, uma coisa que nunca faltou para mim foram livros. Até hoje eu tô no Xbox 360, mas livros, meus livros estão Tá em dia. Tá em dia, então, tá atualizado. E até de música também. Aí, vamos seguir, né? Vamos adiante. Vamos adiante. Como eu comecei a escrever muita partitura, comecei a escrever arranjo para orquestra, os regentes me convidaram, né? Para ser eu era o quarto regente. Me Quando você tornei começou o a quarto escrever, regente. você virou o primeiro. Não. Já foi promovido, Não, já. não. CEO. CEO. Virou o presidente lá dos Eu só regentes. fiquei de quarto porque eu escrevia, justamente por isso. E porque comecei a dar aula de música. Também que, na verdade, vem antes a aula de música, né? Bem lembrado, eu nem lembro. Nossa, Eu nem lembrava é disso. muita coisa. Já dava aula de música já. Porque Quantos anos isso aí? Só pra... eu tinha uns 15. Uns 15 anos. Né? 3 anos, foram 3 anos quarto, bem Quarto agitados. regente. Quarto regente. E já dava aula. Não, mas Com os 18 você virou pastor da igreja. e com 23 eu tô aqui. Mas Sucesso ao lama. não, agora que eu tô no auge, vamos cortar aquela parte lá e colocar o Oceans? Vai ficar Aí ótimo. pronto, aí você vai ser conhecido demais. Aí que eu vou estourar. Não, mas era assim, tinha uns meninos na igreja que eles queriam entrar na banda e não tinha aula de música na época, né? E aí tinha um irmão lá que ficava falando, não, eu vou dar aula, mas ele ficou um ano enrolando nessa, que ia dar aula, não vai dar aula. Um dia eu falei, não, eu vou dar aula então. Aí eu conversei com os pais dos alunos, né? E eu tinha 15 nessa época. Os alunos tinham 17. Não, os alunos eram crianças. Eram crianças também? Crianças, tinham... tá. Eu também não, eu não era criança. 15 anos já é um homem, já. Né? Se falar que 15 anos é criança, a audiência vai te pegar. vocês são- Todo mundo adulto. Todo mundo adulto. 15 anos é adulto. Vocês conhecem bastante a cidade. Aí eu conversei com os pais, eles começaram a levar as crianças, né? E na época assim, a noção que eu tinha de música era
bem pouca. Eu não era um conhecedor, não tinha entrado na escola de música do estado ainda. Não tinha nada disso, era tudo na raça. Aquilo que eu lia, né? Baixava na internet, encontrava algum artigo, alguma coisa legal. Aí eu me inteirava, né? Mas era bem rudimentar a minha aula. Ah, mas você já tinha Era uma bem- experiência já, né? Querendo ou não, sim. Então, sabe? Só que, assim, olhando hoje em dia, eu com certeza não era a pessoa mais qualificada. Com toda a certeza do mundo. Aí, mas entra aquilo que a gente falou, né? Deus ele não quer a pessoa mais qualificada, ele quer o que ele tem. Não é à toa que Sansão matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Então Deus não faz muita. Opa. Deus não faz muita questão da ferramenta, né? O importante é ter uma ferramenta. Porque o poder vem de Deus, né? E aí eu comecei a dar aula ali pro pessoal. E tinha bastante alunos, assim. Tinha bastante criança que ia na aula. E aí, como eu escrevia a partitura e dava aula, aí me convidaram para me tornar regente. Mas assim, não era uma questão de... Eu não virei regente para ter um destaque, assim. Não, era para continuar fazendo o que eu já fazia, basicamente. Era só para ter uma oficialização ali. De vez em quando eu regia alguma coisa. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu fiz a prova para entrar na... Não, 16. Eu fiz a prova com 16, mas eu entrei com 17. Para entrar na Escola de Música do Estado, na EMESP. Aí eu passei, né, já para estudar tuba lá. E lá foi onde eu comecei a ter um contato, assim, com coisas mais refinadas, assim, com relação à música. Lá tinha aula de coral, de rítmica e uma matéria chamada escritura, que é como se fosse harmonia, além da aula de instrumento e música de câmara. Música de câmara é um grupo pequeno que você toca ali com poucas pessoas, mas que são instrumentos parecidos com o seu, né, geralmente. Não tem, música de câmara não é um violão e uma gaita e uma tuba, não, são instrumentos mais ou menos iguais, né, para você ter um grupo coeso. E aí foi como eu comecei a ter contato, assim, e muitos músicos, muita gente da minha idade que estava lá também, que estava estudando. Tanto que até hoje, assim, eu conheço muita gente da orquestra jovem, da banda jovem, porque foi nessa época que eu tive contato, onde o David toca. Então, eu conheço bastante gente lá. Você tocava lá também? Por conta dela. Não cheguei a tocar lá. Ah. Não cheguei. Não cheguei a passar na prova, não. E aí foi isso. E sempre assim, pensando que toda a informação que eu tinha, eu levava para a igreja, tentava... Não sei como que eu posso dizer isso. Eu tentava replicar, né? Eu via uma coisa Colocar em prática. via uma coisa na escola, aí eu via como que eu podia colocar na igreja. Então, isso também é uma coisa importante de falar, né? Porque nada do que a gente aprende na nossa vida pessoal é inútil para a igreja. Se o que você faz na sua vida pessoal, se o que você faz... Falar na câmera. É pra colocar no... Como é que chama? Nos Reels. Nos Reels. Fala lá. Se o que você faz na sua vida pessoal é inútil pra sua vida com Deus, é porque é inútil pra sua vida pessoal também. Porque assim, tudo que a gente aprende pra gente tem que glorificar a Deus também. Então, assim, nas nossas profissões, no que a gente aprende, no que a gente estuda, não é que tudo você vai falar, nossa, isso, né? Você não vai ficar pilhado com isso, mas é sempre ter como finalidade, em algum momento, aquilo servir para a obra de Deus, de alguma forma. Então, sei lá, eu sou engenheiro, mas como é que, através disso, eu vou servir a Deus? Eu sou bancário, eu sou, sei lá, eu sou jardineiro, eu sou faxineiro. Não importa a sua profissão, não importa o que você faz, não importa o que você aprendeu. Mas aquilo que você aprendeu e aquilo que você se dedicou para ser, de alguma forma, você tem que saber trazer aquilo para a igreja. E aí, às vezes, a gente tem profissionais extremamente capacitados na igreja que não fazem nada. A igreja precisa de um arquiteto. Vai contratar um de fora, sendo que tem um na igreja. Às vezes tem um ótimo engenheiro civil na igreja. E aí a igreja convida um
um outro paga para outro de fora. Ou um advogado. Tem um advogado na igreja que é referência. Mas aí ele não aplica aquilo na igreja. Ninguém sabe que ele tem aquela função. Ninguém... Então acaba sendo um desperdício, né? Porque imagina, o tanto que o que a gente sabe poderia ajudar mais a obra de Deus. Isso é uma reflexão pra gente também, né? E principalmente hoje em dia que o marketing está muito em voga, a parte comercial. Como é que a gente pode trazer essas coisas para impulsionar o evangelho por aí? Às vezes eu tô falando demais. Não. Porque você é o convidado. Você é o convidado. Eu pensei que vocês iam falar mais. Fala aí. comigo. Mas o interessante que você falou, da gente usar aí a nossa profissão na igreja, mas eu também vejo que quando você também trabalha na igreja, você também consegue, às vezes, utilizar isso na sua profissão, né? Você Sim, é consegue aplicar isso fora, porque eu mesmo já vivenciei isso daí, tipo, ajudando, fazer algumas coisas na igreja. E aí, quando chegou na hora lá no meu serviço, na questão de resolver alguma coisa e tal, isso me ajudou, tipo, bastante. Eu falei, nossa, meu, graças a Deus que eu fiz isso lá na igreja lá, agora eu sei fazer aqui, eu consegui aplicar lá no meu serviço. Vamos voltar para o momento coach. É aquele negócio das hard skills, soft skills. Então, mas é mais ou menos isso. Tem coisa que você aprende na igreja ali, meu. Dá pra... Você já desde moleque vai ajudar na cantina a vender, você já começa a aprender leva a pra sua vida falar, já. sei lá, você começa a falar em público antes, às vezes, do que seus amigos na escola, entendeu? Seus amigos, às vezes, só Com tinham o certeza. seminário lá pra Sim, apresentar, sim. que decorava uma fala. Você já tem uma certa... É diferente ali, né? Você já começa a trabalhar... Ó, grupo, mocidade. Você já começa a trabalhar em grupo desde que você tá nas crianças lá. Não sei o quê, depois vai subindo. Então, assim, tem muita coisa que você aprende que... Isso aí, toca música Esse é que... o podcast com Do maior coach. potencial. Não, esse vai bombar, eu tenho dúvida. Corte. Não, mas Fala, Matheus. realmente é isso que você falou, da gente usar... Se a gente é bom na nossa profissão, a gente, com certeza, alguma coisa a gente consegue tirar para ajudar na igreja. E aí você até falou da questão de marketing, de divulgação, esse tipo de coisa. A gente tem até exemplos, né, na nossa igreja mesmo de pessoas que fazem isso, né, na vida profissional. E não é à toa que a gente está aqui hoje até por conta de pessoas que começaram com essas ideias, que são coisas que... Design, é o marketing, é esse próprio podcast. Eram coisas que as pessoas faziam, né, já na sua vida pessoal e no seu trabalho, e trouxeram para a igreja. E isso até eu mesmo também já vivenciei por isso. Tem coisas que às vezes eu faço no meu trabalho e aí eu acabo pensando assim, meu, será que não dá para fazer alguma coisa relacionada à igreja ou para melhorar, eu não sei. Alguma coisa assim que vai ajudar, né? Porque se eu sou bom no meu trabalho, eu tenho que ser bom na igreja também, né? Com certeza alguma coisa de bom eu tenho que ter para fazer na igreja. Não adianta nada. Que é o que você falou. Eu vou ser um excelente... marqueteiro não, é um excelente designer gráfico, vamos supor. Vou ser um excelente designer gráfico. Aí minha igreja precisa de alguém que faça isso, eu não vou fazer nada. Ou vou ser um excelente pintor. A igreja precisa de reforma, eu não vou falar, eu posso ajudar com isso. Ou também, não é só de você não fazer, mas tipo assim, você se colocar como bom demais pra fazer aquilo na igreja. Eu sou muito bom nisso, eu não vou fazer isso aqui na igreja, não. Tem lugar melhor. Eu vou... Na igreja tem que pagar um dinheirinho aí pra ele poder fazer. Assim, eu até acho que a igreja tem que pagar mesmo. O cara vai dispor do tempo dele lá, vai gastar material e tudo mais. Eu acho que tem que pagar mesmo. Só que aquilo tem que partir de você. Entendeu? Sim. Você que tem que tá Se lá pra... dispor, né? Você que tem que falar, não, eu vou tomar posse disso aqui. Eu vou tomar posse disso aqui porque é um trabalho que eu posso fazer. Nada que tem na igreja pra gente fazer é impossível de ser feito. Só porque eu não sei, eu não vou fazer? Só porque eu nunca fiz isso, não quer dizer que eu não vou fazer? A pessoa que fez pela primeira vez também não sabia. A pessoa que fez antes de mim também, em algum momento ela não soube. Então, a gente tem que estar preparado, sempre pronto pra servir, Sempre né? pronto. Inclusive, foi meu primeiro acampa. Ah, Era Joás. 2015, hein?
Eu já passei, né? Nessa época aqui eu já conhecia vocês que eu tô com. Joade! Sempre pronto. As madeiras lá jogando. Os madeira. Uma campa que quebrou o busão. É muita história, É gente. muita história. A gente ainda não contou as Choveu histórias de uma acampamento. Verdade, ó. Podia ter aí. Edição, Jorge Talks, edição acampamento. Acampamento. Pois é. Mais de 12 a cada um. Eu cheguei e as ideias fluíram aqui, acho que eu. Tá vendo? Acho que você vi pode ser mais produtor. Né? Posso, tá? Se tiver precisando, né? Precisando, você faz, né? E aí, Azaf? E depois? Depois disso? depois disso. Escola de música, na então, igreja. E aí, como mas você foi? toca lá, tipo, você não toca só tuba, trombone, trompete. Você também toca lá piano, você toca Mais fácil perguntar o que não toca. contrabaixo, Tem muita coisa bateria. Mas assim, a questão desses outros instrumentos é basicamente a mesma história. Só que eu comecei tocando contrabaixo no mesmo esquema que tem na sede, né? Eu tinha uma banda de adolescentes. Aí o Juninho, vocês conheceram o Juninho, ele tocava violão. E me chamaram pra tocar o contrabaixo, pra aprender, falando que era fácil. Né? Os caras desmerecendo contra Me enganaram, né? Me enganaram. Uma notinha por compasso. Mentiram, viu? Não acredito nisso. Mentiram, viu? Acho que é só ficar down lá, né? Não é. Tem que fazer o baixo chorar, né, Tem não, que fazer o Matheus? baixo chorar, é. Só que eu digo. A Gilson sabe bem dessa história. Mas foi assim. Inclusive, eu não sei se você lembra, Matheus. A primeira vez que a gente conversou, a gente ficou conversando 1 hora sobre contrabaixo. Cara, Você lembra disso? Olha, Foi lá na- Nossa, faz muito tempo. Não, foi lá na sua casa. Minha Acho que era casa? aniversário do seu pai. Os dois estavam aprendendo A baixo. gente tava. Foi a primeira vez que Nossa, a gente. mano, Foi é que antes. minha memória é ruim, Foi velho. antes. Não confio É que não a minha confio memória na minha memória. é de cachorro raivoso. Minha memória é ótima. Não, mas eu não lembro. confio. Sério? 1 hora, Foi cara. a gente conversou mó tempão. Não, porque o contrabaixo, eu comprei um. Você tinha comprado o seu de 5 cordas. foi um Né? de 4 ou que de eu 5 perdi. cordas? Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Caramba, é. Aí só- foi assim, eu precisava do contrabaixo, eu comecei a tocar. O único instrumento, talvez o único instrumento que eu aprendi porque eu, assim, sem ter muita necessidade, não é que não tivesse, mas que eu aprendi porque eu achei legal foi o teclado, né? Que eu achei mais interessante, assim. Só que é engraçado, né? Eu só comecei a tocar mais teclado assim na sede. Só que o primo eu não tocava quase teclado. Tocava mais contrabaixo e trombone. E aí, bateria eu não toco. Bateria eu não toco, guitarra eu não toco bem. Violão eu fiz aula, eu sei os acordes, mas também eu sou uma negação no violão. Ainda mais porque eu não treino. Então, assim, todos os instrumentos que eu aprendi por necessidade, né? Agora eu tô tendo que aprender o piano com partitura, tudo certinho, por necessidade também. Então, Lê 4 notas. a minha história continua, né? Não para, Parou né? ainda. Só, se Deus quiser, só para no céu, né? E aí foi assim, né? Fui seguindo até que, de fato, eu passei, né, na faculdade de música, consegui a bolsa gratuita. E foi assim, foi uma oportunidade, né? Eu sabia que eu era muito novo, eu tava com 17, tinha bolsa, a faculdade durava 3 anos, e eu sabia que se eu não conseguisse viver de música profissionalmente, eu ainda ia ser novo o suficiente para Estudar outra coisa. para virar para outro lugar. E aí me formei na faculdade, foi um boom assim de informações, né? Foi onde eu vejo assim que eu tive contato com todo tipo de gente, assim, de verdade, porque música é um lugar onde é uma área onde muitas pessoas vêm da igreja. E aí você imagina, né? Tem tanta gente da igreja, tem muita gente que desviou, tem gente que é desiludida com a igreja. Tem pessoas também que não tem relação nenhuma com a igreja, né? Claro, mas é a minoria. A maioria tem alguma relação ali, já foi da igreja, já tocou, enfim, tem todo tipo de gente, mas com uma raiz muito forte nessa tradição. É que eu acho que na igreja, assim, é que você consegue ter mais contato, assim, com a música, né? Porque você pega assim, você vai estar lá na igreja lá, e você é pequeno, você já começa a aprender lá um instrumento, quando você vai pra igreja lá, e aí já começa a tocar lá
na orquestra e tal. E também porque é o lugar onde tem aula de música, geralmente é de graça, é de né? graça. Porque se você for pagar um professor por aí fora, é caro. É caro, Só quem tem muita condição financeira, geralmente se dá o trabalho de matricular. Não, vou matricular meu filho nas aulas de piano. Você tem que ter você tem que ter o dinheiro sobrando, né? Então, imagina, o cara pobre, mora na favela, e aí o filho dele tá na rua. E ele ouve, não, na igreja tá tendo aula de música. Eles dão na igreja. Isso é um trabalho da igreja que é sensacional. Porque a criança às vezes ganha o bona, ganha o instrumento, ganha a aula e ainda se converte, aceita Jesus. Completo. É um trabalho assim, é um trabalhão. E assim, e não é organizado. A Assembleia de Deus ela não se organizou para fazer isso, foi algo natural. E aí, quando eu comecei a faculdade, foi quando eu comecei a ter mais informação, eu amadureci muito na faculdade, como pessoa. Passei por momentos difíceis, sim. Comecei a trabalhar com música na época. E assim, não foi uma época onde tudo deu certo na minha vida. Quando eu lembro da faculdade de música, eu lembro de muita coisa dando errado, de eu me frustrando muito, assim, na vida pessoal, na minha vida profissional, na igreja, tendo muitas frustrações, assim, muitos problemas. Só que eu sabia onde eu queria chegar, através daquela faculdade. E quando eu estava no último ano, eu sabia que eu também não ia seguir naquela área, mas aí eu fui na gana, né? Vou terminar. Vou terminar, né? Já chegou, já, né? E nem tanto pela universidade, porque era bem... Assim, não é que é fácil música. Mas como eu já tinha estudado aquelas coisas que eu falei antes, eu cheguei um pezinho na frente da uma base já, galera. Né? Então eu ia bem. Eu nunca fui uma pessoa estudiosa de ficar lendo lá, malhando as coisas, mas eu li o que eu sabia que eu precisava. E aí eu formei. E acho que sobre música termina aí. Se vocês quiserem falar sobre outra parte da história. Porque a minha parte musical, ela parece que é independente da minha parte dando aula de escola dominical. Você vê, né? Não teve nada a ver, né? É outro mundo aqui. Só pra comentar isso, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu não conseguia mais aula de música na igreja. E aí o Eliel começou a dar aula de música no meu lugar e mais alguns meninos lá. Então, uma coisa que eu acho que ficou muito marcado pra mim, desde essa minha época com música, no som também é a mesma coisa, eu parei de mexer, outras pessoas ficaram. Eu sempre me preocupei em quem ia ficar no meu lugar. Deixar sucessores, né? Isso foi uma preocupação real. E não é porque eu era sábio, não sei por que eu tinha essa ideia, eu era um moleque, né? Mas deu certo, sim. O trabalho não deu certo porque eu formei uma geração ali de 98 músicos, não é isso. Mas eu acho que deu certo porque o trabalho continuaria sem mim. Aí veio a pandemia, né? E aí acabou com tudo. Mas as crianças não podiam nem sair de casa. Imagina aí na aula de música, né, coitadas. Não, mas querendo ou não, pelo menos você viu dar frutos, né? Porque você ensinou um pessoal lá a tocar lá. Imagino que daquelas pessoas que você ensinou a tocar hoje estejam lá ainda, lá tocando. Ficou bastante gente, assim. Então, a obra continuou lá, você tá aqui hoje na sede e o pessoal lá tá tocando lá. Já tem outra pessoa regendo, não sei se foi você que preparou, ensinou. Não, a regência eu nunca... Então, mas aí vem eu nunca cheguei a ser o cara da banda, da regência. O primeiro. Nunca fui. Maestro. Nunca fui. Porque eu sempre ajudei independente de quem fosse, primeiro. Mas não deu pra ser o primeiro, porque eu era líder de jovens na época, então não ia dar pra ter as duas funções. E aí agora acho que fundiu as histórias, né? Agora... Mas a gente tem tempo ainda? Tem. Vamos puxar tempo. o resto aí. Aí além dessa parte sua musical, o que você foi fazendo aí desde a sua Já falou aí da liderança. adolescência? Querem Vamos voltar do começo, porque... eu comecei a falar com 4 anos, né? Isso. E... Muito tarde.
Muito tarde. Eu não parei até hoje. Imagina Né? se ele tivesse começado com 2. Com 2 aí, meu Deus do céu. Não parei até hoje. Tô falando aí. Tirar o né? atraso, né? Tá certo. Mas assim, aí vem toda a história que eu contei com música, com a parte de pregação, de estudo bíblico, escola dominical, é o que eu falei. Eu não me lembro de ter perdido uma escola dominical. E se eu tiver alguma falta na lista lá de presença, provavelmente eu estava em outra escola dominical ou na igreja fazendo outra coisa, né? Porque, assim, minha família, hoje a gente tem uma condição muito boa, graças a Deus. Assim, melhor do que, com certeza é mais do que os meus pais imaginaram quando eles tinham a minha idade. Mas quando quando eu era criança, eu me lembro de algumas coisas não serem tão boas assim. E não é que eu nunca passei fome, pelo amor de Deus. Nunca faltou o essencial. Mas eu lembro dos meus amigos terem coisas que eu não tinha, eu pedi algumas coisas para os meus pais e eles não darem. Algumas vezes eles até tinham dinheiro para dar, mas não queriam dar mesmo, porque faz para formar o caráter, mas Senão não, fica mimado. mas não é tudo, não era tudo assim que eu queria que eu tinha, sabe? Eu não tinha a melhor roupa, não tinha, eu não era a criança, como é que eu posso dizer assim? Tigre ter tigre, né? Não tinha. Nossa, Quando eu era hein? criança. Tá vendo? Eu lembro das coisas. Não era isso. Mas não me vestia mal também, né? Era uma coisa. Era o que dava pra fazer. Conforme as condições dos meus pais. Meu pai sempre trabalhando, minha mãe também trabalhava, parou de trabalhar recentemente. Só que tudo que os meus pais eles não davam de tipo assim, de top de roupa, de videogame, de DVD. Eu lembro quando meu pai comprou um DVD. Nossa, que da hora que é. Dava pra pausar. Fita cassete eu não lembro muito bem como que era, mas eu não gostava. Não, acho que pausava. Pausava já? Pausava. Eu não lembro. Eu não Até lembro. dava pra estragar, O né? problema era Rodando o rebobinar, negócio. né? Agora Já sim. fala agora. E eu não era uma criança cuidadosa. Então, as minhas fitas... Por isso que o DVD era... Eu amei o DVD. E aí Só que assim, apesar de eu não ter tudo do melhor nessas outras áreas, eu não me lembro, sinceramente, não me lembro de ter pedido uma Bíblia e não ter ganhado. Eu não me lembro de ter pedido uma história e não ter tido. Eu não lembro de... Lembra o CD-ROM? Sim. Se eu visse falar, mãe, eu quero esse CD. Meu pai dava um jeito de comprar. Meu tio, que nem era crente, uma vez me deu uma mala de historinha. Porque nem sempre a gente tem aquilo que a gente quer, mas Deus sempre dá aquilo que a gente precisa. E assim, hoje em dia eu converso com os meus amigos, com as amigas, e eles sempre perguntam, né? Sempre comentam, era tão legal assistir o Rei Leão. Eu nunca assisti o Rei Leão. Nossa. Eu fui assistir depois de velho. Vai assistir esse último que lançou agora. Eu assisti o último, odiei. Achei Não, ridículo. aí não. Achei horrível. Eu fui assistir o Rei Leão depois de Já velho, era. assim. Vai ter Já vai. Você não devia ter. Corta essa parte aí. Corta. Vai ter que cortar. Mas põe também o Rios também, porque hate dá engajamento. Hate dá engajamento. Então eu não lembro, sei lá, Pequena Sereia. Até hoje eu não assisti. Aladdin. Eu sei a música, né? Que veja enfim a luz brilhar, já passou o nevoeiro. Porque teve. Ó o parênteses. Teve no Ark, teve uma apresentação com músicas de filme. Então eu sei as músicas dos filmes. Mas eu não assisti o filme. Mas essa música aí de qual filme? Essa é do Aladdin, né? Aladdin? Veja enfim a luz brilhar. Não é? Sei lá. Que ele Eu tá não no lembro das tapete. músicas, não, só lembro Eu dos filmes. Tá vendo? Eu sei as músicas, mas não assisti o filme. Porque eu não podia assistir, não tinha. Agora, Elias, Eliseu, os profetas da Bíblia, Aí, Jeremias. aí tinha todos. Aí eu tinha o filme do profeta Jeremias, jogavam ele no poço e eu ficava, Jeremias! Tinha o do profeta Jonas. O profeta Jonas, ele era muito mal-humorado no DVD, ele ficava reclamando com Deus. Ô Deus, manda outro pra Nínive, não me manda não. Então eu tinha essas histórias. Tinha história em livro, né? E assim, isso que formou meio que a minha infância, eu não assistia. Eu não assisti muitas coisas fora da esfera bíblica. Então, não tenho nenhum apego com
com o Rei Leão, nenhum apego com o Aladdin. Mas eu sinto uma coisa legal, assim. Eu acho que é o que as pessoas sentem com o Aladdin, é o que eu sinto com Sansão matando os filisteus. Essa nostalgia, assim, sabe? Sei lá, ai, como que é? O Scar, né? O Scar matou o Mufasa, ai, que triste. Pra mim é o... Seu herói era o Sansão, né? O de outro era Saul, Superman. o Saul perseguindo o Davi. Nossa, é tão triste, né? Você imagina, o Davi livrou o exército lá, matando o gigante, e o Saul ficou com raiva dele. É a mesma coisa que o Scar fez com o Mufasa, né? Isso é um corte também pra fazer. Por quê? Sansão ou... Sansão... Aliás, Saul ou... Scar. Quem é pior? Mas é porque, assim, o apego emocional que eu tenho é com as histórias da Bíblia. Então, não é raro eu me pegar lembrando essa história. Nossa, que legal. E às vezes colocar um desenho pra eu lembrar, né? Tem uma nostalgia. Príncipe do Egito, nossa, o que eu assisti o Príncipe do Egito foi o primeiro filme acho que é da DreamWorks, não é nem Disney, né? Na época não era nem Disney. Foi o primeiro filme, assim, não daquelas editoras cristãs que eu assisti, né? O Esmilinguido, nossa, Esmilinguido eu matava a formiga achando que era Esmilinguido. Porque, assim, e é a minha base, né? Porque até hoje, se vocês me derem um tema pra falar, se tiver que pregar alguma coisa, eu vou contar história, geralmente. Porque foi assim que eu aprendi. E meus pais me contando histórias, minha mãe contando história. Minha mãe já era líder do departamento infantil, né? Então, o que eu ouvi de história na minha vida não tem conta. Então, eu conto história da minha vida também, né? Qualquer coisa que acontece, eu transformo em história às vezes. Parece que 23 anos são 230 anos. Falo demais. E assim, e aí por assistir as histórias, não é que eu não me considero alguém muito inteligente. Eu não me considero uma pessoa fora da curva. Só que, como eu ouvia as histórias, chegava na EBF, a professora fazia a pergunta, eu já sabia. Eu vi o DVD, minha filha. Eu respondia tudo. Ainda mais se era competição, né? Nossa, esse filme eu assisti 2, 3 vezes aí, né? Por exemplo, vocês sabem quantas tranças a Dalila fez no Sansão pra ele perder a força? Fez 7. Quem que criança que sabe disso? Né? 7, mas não sabia se eu ia chutar 7, mas vai que eu passava vergonha. Tá vendo? Fica gravado. Mas eu deixei ele falar. Mas se eu tivesse errado, teria ficado mais engraçado. Aí a gente faria o corte, tá vendo? Você tem que pensar no corte, ó. Pensa no corte. Aí E essas histórias, assim, por exemplo, Neemias. Neemias construiu o muro em 52 dias. Ele demorou pra construir o muro. E não é porque eu ficava lendo a Bíblia, uma criança, né? Criança superdotada, vou ler criança de 7 anos lê o Novo Testamento em meia hora. Não era isso. É porque eu tinha contato, eu ouvia história, assistia aos DVDs, a fita cassete, ficava jogando jogo bíblico, de pintar Jesus, enfim. Tinha vários joguinhos lá. Acha a ovelha perdida. Aí eu tinha que achar lá. E aí foi isso. Então eu sempre me destaquei quando tinha pergunta, competição. Primeiro porque eu não faltava na escola dominical. Então, naturalmente eu já ia ganhar um prêmio e já ia aprender alguma coisa. Eu consumia o tempo inteiro coisa da Bíblia. E assim, eu escuto as minhas professoras quando eu era criança, elas falavam, a gente já achava que você ia prestar para alguma coisa já, né? A gente já tinha alguma ideia. Mas para mim, enquanto criança, era a minha vida aquilo. Era a minha vida acordar e ir pra escola dominical. Eu lembro uma vez eu ganhei depois a gente sai da minha infância, porque tá muito nostálgico. Mas eu lembro que uma vez a atividade da escola dominical foi escrever os 10 mandamentos nas tábuas. Aí eu peguei os 10 mandamentos, fiz igual Moisés, ficava jogando nas outras crianças. Porque Moisés depois ele joga, né, as tábuas. Quando o povo apostata lá, começa a adorar o bezerro de ouro, ele joga. Eu pegava, era de papel, eu jogava assim, pá, nas outras crianças. Que era a minha vida, assim. De certa forma, a minha infância, ela foi uma infância diferente. Eu não conheço nenhuma outra criança assim que tenha partilhado isso comigo, assim. Tinha os meus amigos, claro, nunca tive dificuldade para fazer amigo, né?
Eu não chegava assim pra criança e falava, você vai pro inferno. Não era assim. Sempre tive meus amigos. Mas era um mundo bem particular. Mas na escola eu falava às vezes pras crianças. E seus irmãos também criados na mesma. É que assim, né? A Monique e o Eliel, eles são diferentes de mim. Então eu não sei como que foi isso pra eles. Eles têm vivências diferentes da minha. Mas era a mesma casa. Cada um vai ter um ponto de vista ali. Que aí eu não vou saber, né? Talvez a Monique odiasse o DVD, porque eu colocava todo dia, né? Provavelmente ela odiava. Tinha que ter trazido ela aqui pra dar a versão dela. Então, aí cada um tem o seu mundo particular ali, né? Vai ter as suas memórias e vai... Mas todo mundo sabe a historinha. Isso todo mundo sabe. Tem que saber a historinha. E o que eu falei, na escola. E eu levava isso pra escolinha. A professora, uma vez, ela tava ensinando quadrilha, isso é um caos. E aí ensinava as meninas a dançar, os meninos a dançarem, e eu fiquei no canto, assim. Ela perguntou, por que você não vai dançar com as crianças, né? Vamos lá. Eu falei assim, não, vocês vão tudo pro inferno, vocês ficam dançando quadrilha. Deus vai pegar vocês. Então... E aí? Ela vai falar o quê? Ou ela se converte. Ou ela te deixa de lado. O que você vai responder pra uma criança que te fala isso? Mas, assim, é porque eu realmente respirava aquilo, né? Vivia aquilo de uma forma mais intensa. Aí veio depois disso a adolescência. E a adolescência foi uma fase em que eu... Como é que tá aí? De tempo? Tá calipau? Pode seguir. Vai ser o primeiro podcast com 2 partes do Jodcast. Aí, na minha adolescência e pré-adolescência, eu comecei a ter algumas crises, assim, com relação à fé. Comecei a ter muito contato na escola com questão de evolução, biologia e tudo mais. E eu realmente comecei a duvidar de algumas coisas. Porque imagina, você cresce ouvindo sobre o que Elias orou e caiu fogo do céu. E aí você chega e descobre na escola que o homem veio do macaco. As coisas, assim, não é que não me preparou para o mundo lá fora. Com certeza, eu tenho muito mais estrutura por conta da minha infância dentro da casa de Deus e tal. Só que quando eu comecei a ter contato com essas coisas, foi um turbilhão, assim, que... Nossa, eu tava... Era um choque. Foi um choque. Falei, como assim nem todo mundo é crente? Como assim nem todo mundo tá na mesma que eu? E foi, assim, isso aconteceu quando eu tinha uns 11 anos. Coincidiu também, né, com meu pai mudar pra sede, eu ficar com a minha irmã no Sapopemba. E aí vem uma outra parte legal da gente se envolver nas coisas da igreja. Porque quando você estiver mal espiritualmente... Você não vai ter uma motivação para ir para a igreja espiritual. Não vou lá porque Deus vai falar comigo. Mas pelo menos pela obrigação, você vai continuar indo. E não é que a gente tem que fazer as coisas por obrigação, sem prazer, não é isso. Mas é que Deus ele vai falar com você. E se você tiver uma coisa que te retenha, que te segura ali na igreja, você estiver lá, Deus vai falar com você. Só que Deus não falou comigo. Né? Assim, né? De imediato, na hora que eu queria. E eu com várias questões com relação à fé. Eu acho de verdade que eu deixei de crer em algum momento. Que eu cheguei a não acreditar em Deus. Aí, de ir na igreja como quem vai a qualquer lugar. Com certeza, em algum ponto eu cheguei a desviar mesmo. Não de não ir para a igreja, né? Mas desviar pessoalmente, assim. Porque todo mundo está sujeito a isso. E aí, o que um crente faz quando ele desvia? Vai orar? Não, vai mexer no Facebook. Aí na época era o Facebook, né? O canal. E eu abri o Facebook e apareceu um pregador chamado William Lane Craig. Acho que eu te emprestei o livro dele, do Em Guarda. Não, foi pra Ju. Foi pra Ju? Foi. A Júlia leu esse livro. Muito bom. E aí o William, o Craig, ele é especialista em debate. Então ele debate com outros ateus. Inclusive ele deu uma surra no Richard Dawkins, que é lindo de ver, assim.
O Richard Dawkins é o que escreveu Deus, um Delírio, um livro que ele detona Deus, detona o cristianismo e tudo mais. E ele diz assim, a chance do homem ter evoluído do macaco é tão pequena que é um milagre. E mesmo que tenha acontecido assim, foi um milagre ter acontecido. E ele dá uma série de argumentos lá que mostram quanto a vida humana é um milagre de Deus. Depois tem um documentário também chamado O Planeta Privilegiado. E ele fala sobre a série de acontecimentos que são necessários para que um planeta tenha vida. O Planeta Privilegiado. Eu acho que só tem em espanhol esse. Acho que não tem nem em português. Eu assisti em espanhol na época. E tem em inglês, com certeza tem em inglês. E aí fala, né? Você precisa estar numa distância certa do Sol, precisa ter água, precisa ter ar. Não pode ter muito disso, não pode ter muito daquilo. Tudo isso para que um planeta tenha vida. E eu comecei a ter... Ao mesmo tempo em que a minha fé ela tinha sido abalada um pouco atrás, porque eu tinha tido contato com algumas coisas que eu nunca tinha tido, o fato de eu ter aquelas dificuldades me levaram a ter um conhecimento que uma criança de 12, 13 anos não teria. Porque imagina, essas coisas que eu falei, provavelmente a maioria das pessoas não conhecem da igreja. O Planeta Privilegiado, o Enguarda, o Craig, as pessoas talvez não conheçam o Strobel, o Norman Geisler, que é especialista em apologética. A maioria das pessoas talvez nunca tenha tido contato com a Bíblia de estudo apologética, que meu pai tinha lá e eu li também. Então, assim, muito novo eu tive contato com uma dificuldade muito grande, que me abalou, assim, que eu fiquei baqueado, mas que me proporcionou um conhecimento que eu não tinha. Eu conhecia as histórias, mas eu não conhecia essa parte. E aí foi onde a dificuldade me aproximou mais desse conhecimento aí. E aí, mas lendo o que me surgia de dúvida, e indo para a escola dominical todo domingo, sagradamente. Se eu, no sábado, saísse e no outro dia ficasse com sono para ir na escola dominical, meus pais não me deixavam sair mais. Então, tinha que ir. Se eu vacilasse na EBD, eu não ia poder mais sair com o pessoal da igreja. Então, tinha essa parte. Porque parece, né, que meus pais me deixaram lá no Sapopemba e não foi assim, não. Não foi assim, não. Eles ficaram em cima. E aí, sempre aluno da escola dominical. E, claro, né, falta pouco. Leio fora. Estudo a lição. Leio a Bíblia. Não sei o quê. Naturalmente, eu chegava um pouco na frente das outras pessoas, né? Não é, mais uma vez, não é porque eu sou super inteligente, não é porque eu sou super talentoso. Eu até brinquei, né? Como fazer 1000 coisas sem ter talento para nenhuma, né? É se esforçar. A chave pro talento é o esforço. O talento é a predisposição para você fazer alguma coisa. Por exemplo, o Neymar é super talentoso jogando futebol. Ele já nasceu com algumas coisas no corpo dele que deixam ele predisposto a jogar bem. Então ele não é gordo, o Neymar. Ele não é um cara que se ele não se cuidar uma semana ele engorda. Se eu ficar uma semana comendo besteira, eu fico barrigudo. Ele tem uma altura legal, ele tem força, ele tem agilidade, ele tem velocidade. E tudo isso contribui para que ele jogue bem futebol. Isso é talento. É o que nasce com você. Tem gente que nasce com a voz boa. Eu não nasci com a voz boa. Minha voz é triste, né, para cantar. Só que quando a gente começa a se esforçar, começa a ler, começa a se aprofundar, quando a gente é empenhado, nós começamos a desenvolver ferramentas que nos deixam predispostos a realizar atividades. Ou seja, quanto mais eu treino para aprender coisas novas, mais coisas novas eu aprendo. Quanto mais eu me submeto a aprender algo novo, mais eu estou preparado para quando algo novo surgir. Então, não é uma questão de talento, é uma questão de você estar pronto para aparecer uma coisa nova. Minha mente ela é aberta o suficiente para eu saber lidar com o meu erro, para eu saber lidar com o que é novo, para eu saber lidar com uma nova atividade? Se sim, então eu tenho um talento de aprender. Se não, eu não tenho talento, senão eu não tenho esse talento. Então eu tenho que desenvolver isso. Não é que o Azaf nasceu com facilidade para aprender. Talvez seja verdade, mas eu nunca aprendi nada com facilidade, assim. Nunca nada veio na minha mão. Tipo
tipo assim, pronto, faz isso aqui, ó, você é bom nisso. Não, como eu queria ser bom em uma já coisa. desenrolou já, né? Eu nunca desenrolei em nada. Então, tudo é processo. E aí eu lendo, né? Todo mundo sabia que eu lia. Que eu era o único cara que levava um livro pra onde eu ia. E tinha livros bons, eu nunca li besteira. Às vezes que eu li besteira foi intencional, assim, pra tentar refutar. Li vários livros. Li muito livro ruim por isso. Então, lendo, estudando, indo na escola dominical. Um dia um professor lá deu pau, né? Deu pau e deu problema. Deu ruim, professor. Que deu pau, né? Então, por quê? Explica isso daí. Não Saiu. entendi Deu isso. pau é... Vocês nunca deu pau em nada de vocês? Não, depende, não sei o que Dá que pau significa é- deu pau pra você. Deu pau na Problema. televisão? Deu Deu problema. o quê? Nunca deu pau na televisão de vocês? Deu problema no professor? Deu problema? Ele tava doente? O professor deu Ou ele tiro. saiu? Não, deu problema, mano. Não pode contar, né? Tá bom. É, Deu pau, é. deu pau. Deu pau. Foi. Fofoca, deu pau. É assim que fundiu o motor também. Fundiu o motor do professor. Enfim, aí o pastor me convidou para dar aula nos adolescentes. E eu tinha... Acho que eu tinha uns 16, 17 anos por aí. Aí ele falou, ó, você não quer dar aula para os adolescentes? E eu comecei a dar aula. Só que eu tive um problema, porque quando eu comecei a dar aula, um professor trabalhava de manhã e ficava em casa à noite. Então ele não ia na escola dominical. O outro professor também deu um probleminha lá. Deu pau também. E ele não conseguia ir. Então, imagina, um professor novo de idade e de tempo de experiência. E eu fiquei, tipo assim, um trimestre inteiro, meu primeiro trimestre inteiro, assim, dando aula. Foi um batismo de fogo, assim. Sabe o que é batismo de fogo? Não é o batismo com fogo do Espírito Santo. O batismo de fogo é quando um soldado ele vai a primeira vez pra guerra. E aí a primeira batalha é tiro, gente morrendo e tal. É o batismo de fogo. Então, assim, como precisava do professor, eu fui. Mas eu não sabia que iam precisar tanto assim de mim. Às vezes a gente não vai fazer a gente não faz as coisas pra Deus porque a gente acha que não vai ser importante, não vai fazer diferença. E naquele momento ali eu fui crucial, porque imagina, né? Tipo assim, no trimestre eu dei umas 10 aulas, no meu primeiro trimestre. E aí depois os professores voltaram, né? Conseguiram dividir as aulas melhor comigo, mas ainda assim eu dava a maioria das aulas, porque eu não dei pau, né, na época. Não deu problema comigo. Até hoje tô aí, né? Ainda não deu pau. Vamos ver, né? Mas, e aí foi isso. Aí eu comecei a dar aula nos adolescentes, eu era um adolescente, os meus amigos, eu dava aula pros meus amigos da igreja, eles foram pros jovens, e eu continuei dando aula pros adolescentes novos, né? E foi isso até... Deixa eu pensar. Matheus. Não, eu falo demais, né? E aí eu continuei dando aula até uns 21 anos? 20 para 21 anos. Comecei com uns 16, até uns 21, fiquei uns 6 anos dando aula para os adolescentes. Aí fui para a sala dos jovens. Só que nesse meio tempo, precisou de uma pessoa para ajudar na liderança dos jovens. E aí perguntaram quem queria ajudar. Foi uma época de crise, assim, os jovens deram pau. Deu pau, Deu pau mesmo. Deu pau. E aí eu entrei na liderança dos jovens e depois me tornei professor dos jovens. E aí ficou mais ou menos acumulado. Eu era regente, líder e professor. Pra conciliar tudo isso daí, era difícil? Sim, na época eu não pensava sobre isso, né? Eu nunca pensei, nossa, tá corrido, porque foi o meu auge, assim, físico, né? Adolescente faz tudo, não tá nem aí. Uma atrás da outra ali já vai. Então, ó, a minha semana, da minha adolescência até eu começar a trabalhar, era domingo, que começa a semana, escola dominical, ensaio dos jovens, adolescentes, aí ia pra casa, almoçava, voltava, ensaio da banda, culto à noite. Segunda-feira tinha escola, eu fazia TEC, fazia MESP, e à noite
é ensaio das irmãs. Terça-feira, ETEC, EMESP, culto de doutrina. Aí, quarta-feira, ETEC, EMESP, aula de música. Quinta-feira, Era todo dia. todo dia. No começo, sim. Aí, na quarta-feira, eu falei, né? Quinta-feira, ETEC, EMESP, culto público. Na sexta-feira, ETEC, EMESP e saída. Sempre tinha saída na sexta-feira. E aí, sábado era o dia mais tranquilo, mas geralmente tinha ou saída ou ceia. Que a gente saia bastante. Né? Então, quando você tá. Quanto mais coisa você faz, menos você se importa de fazer muita coisa. Agora, quando a pessoa que não faz nada, ela tem que fazer muita coisa, aí ela Já. tem problema. E aí, claro, né? Imagina, vivendo tanta coisa, fazendo tanta coisa, aí de onde. É daí que vem as minhas experiências. Porque era impossível que eu não tivesse problema no meio de tudo isso aí. Tinha muito problema pra resolver. Muito novo. E foi isso aí. Chegamos mais ou menos no mesmo lugar, né? Onde eu parei a parte da música. E aí você começou a ser... Você foi ajudar ali na liderança, mas você era o único líder, você tava ajudando realmente? André, como eu queria parar de apoio? falar, meu. Não, eu quero saber mais detalhes disso pronto. aí, pô. Ó, assim, eu era o terceiro, né? Não é nem o sucessório ali. Né? Terceiro líder. Terceiro líder. Então você entrou pra E o ajudar. quarto regente. Entrei realmente pra ajudar. Não, mas aí era líder de onde? É que eu... Aí da mocidade. Da Ah, da mocidade. mocidade. Perdeu a parte mais legal do É porque podcast. deu pau nos jovens também. Cara, só dava pau, né? Mas se a gente for parar pra pensar, todo lugar sempre dá pau. sempre tem problema, Sempre dá né? pau. É verdade. E aí eu virei o terceiro líder, mas assim, como os outros líderes eram mais velhos, o Donizete e o Emerson, eles eram mais velhos que eu, então eles sempre me deram espaço para eu fazer para eu realizar as ideias que eu tinha, e eu tinha que correr, porque imagina, o Donizete e o Emerson casados, pais de família, trabalhavam já na época, tinha que cuidar da vida deles também, eles não tinham o tempo que eu tinha livre. Então, se alguém precisasse ir na Conde, eu ia na Conde, né? Se alguém precisasse vender feijoada, eu ia vender. Né? Claro que eles sempre ajudaram, sempre estiveram lado a lado, mas a correria era comigo. Você tava no operacional. Né? Eu era o operacional. Eles eram o tático e o gerencial. A parte boa, né? Tá muito coach. E aí eu corria. Só que assim, quando você... E não é que eles não corriam também, eles corriam, mas imagina, eles têm a vida deles pra cuidar. E assim, eu aprendi muito porque eu tive que aprender a fazer muita coisa, né? Era necessidade ali, eu tive que aprender a arrecadar, tive que aprender a organizar algumas coisas, organizar congresso, fazer carta, ajudar em decoração, eu tive que aprender a resolver problema, porque assim, na sede é diferente a parte do congresso. Porque a sede tem vários eventos ao longo do ano que são até maiores que o congresso. Geralmente, nas igrejas, nas congregações, o evento do ano é o congresso dos jovens. Não é o congresso dos jovens. É o evento ali do ano. Geralmente as histórias acontecem no evento dos jovens, né? Todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Mas e não é um demérito aos outros departamentos, não. Mas, poxa, você tem uma igreja pequena, um monte de jovem lá para fazer um monte de coisa, geralmente é onde vai canalizar mais energia, onde vai dar mais resultado. E é uma loucura, assim, ó. É que isso não acontece na sede, também pelo que eu falei, por outros fatores. Mas um dia, no ensaio, a gente tinha que tirar para escolher a cor da roupa que ia ser. Isso é um exemplo. E mulher para essas coisas. Assim, não é falando mal das mulheres. Né? Mas é porque cada uma tem um gosto, né? Aí uma não gosta de verde, a outra não gosta do roxo, a outra não gosta do azul. E aí dava uma briga. E aí o Donizete me ensinava, né? Falou, Azaf, deixa as mulheres resolver isso aí. Deixa elas se resolverem. E depois a gente pega uma gravata da cor dela. É verdade, antes era bastante com gravata e as mulheres... Então, a gente compra uma gravatinha lá, tá tudo certo. Ah, então tá bom, né? Ou uma camiseta, alguma coisa assim, né? Uma camisa social.
E esse tipo de experiência é uma experiência que você só tem quando você está trabalhando ali. Você só tem esse tato quando você está trabalhando. E ao mesmo tempo que a gente delegava esse tipo de decisão, tinha decisões que eram nossas. Então, por exemplo, sei lá, uma menina lá tem uma amiga que canta e ela quer levar no congresso. Não, você não vai levar. Quem vai levar é a gente que escolhe. Eu conheço um pregador lá da meu vizinho que prega, problema seu. Essa parte a gente vai escolher. Porque não é por maldade, não é por nada. Mas é porque não dá pra delegar tudo. E não é tudo que as pessoas vão saber fazer. E nem todo mundo tem o mesmo padrão de qualidade, de excelência para tudo. Então, a cor da roupa é relevante. O tema também, né? O tema a gente fazia votação. Ah, Mas não dava pau. O tema... Porque geralmente ninguém levava. A gente falava assim. vocês davam umas opções A lá. gente... Não, a gente abria para as pessoas Darem sugerirem sugestões. os temas. Aham. Né? E aí, geralmente, ninguém sugeria. Chegava na hora, alguém escolhia lá. Então, nunca deu pau o tema, nunca deu problema. Mas, por exemplo, a questão da roupa é irrelevante. As pessoas gostam de se sentir bonitas, claro. Com toda razão, ninguém quer ser feio, né? Mas no ponto de vista macro, é um detalhe. A decoração, vai ter flores artificiais ou flores naturais? Né? Lembrancinha. Lembrancinha, vamos dar sonho de valsa de chocolate ou chocolate branco? Não é? Ou caneta esferográfica, ou sei lá, um bloquinho de notas. O legal de você ser líder é que você aprende a se importar com o que realmente importa. E aí você começa a ver que tem coisas que não são importantes. Que hino que vai cantar? Claro, né? Não vai cantar um hino herético lá na hora. Mas... Analisa a letra, pelo amor de Deus. tem que olhar a letra. Mas é um hino muito animado, é um hino muito devagar. Não, a gente não precisa se preocupar com isso. O contralto está desafinado. Problema do regente, não é nosso problema. Agora, o contralto tá triste em casa, tá precisando de uma conversa. Aí o líder, ele entra pra auxiliar. Ou, sei lá, tá desanimado, tá com problema na família, aí o líder entra. Porque é isso que importa, são as pessoas. Agora, se a pessoa canta desafinado ou não, se a pessoa gosta de verde ou não, isso aí é irrelevante. E aí, eu me tornei líder, assim, mesmo durante a pandemia, né? Porque a igreja passou por alguns problemas. Acho que toda igreja, né, durante a pandemia, teve essas questões. E aí, durante a pandemia, o Donizete precisou assumir a escola dominical. O Emerson começou a trabalhar em um horário um pouco diferente. E aí eu assumi assim, a frente, né, dos jovens. E o Emerson continuou comigo lá, sempre ajudando. E aí o Juninho ia casar. O Juninho era o líder dos adolescentes. Ele ia casar. E os meus últimos 2 anos no Sapopemba foram juntos, né, jovens e adolescentes. Então foram os anos mais exaustivos para mim, porque eu não estava trabalhando, eu estava com alguns problemas, assim, né, pessoais, sabe, né, homem só tem um problema pessoal, né? Essa só os homens vão entender, né? Não vou nem falar, não deixando. Deixa no ar. E aí com esse monte de problema e tal. E foi a época onde eu vi assim, eu vi quem eram os meus amigos de verdade. Tenho os amigos até hoje, tem pessoas que... E não é porque não me ajudaram, que não são minhas amigas, mas é porque você realmente vê quem tá com você ali na hora da dificuldade. E para além disso, foi a época em que eu percebi que não era o meu esforço, porque até aqui sou eu correndo de um lado pro outro, né? Eu entrei na MESP, eu fiz aula de música, eu fui na faculdade, e a minha vida até esse momento foi muito eu achando que eu podia correr e fazer tudo sozinho. E não foi bem isso, não. Quando eu percebi que eu não ia dar conta de tudo, foi quando eu aprendi a depender de Deus. A gente só aprende a depender de Deus mesmo quando as coisas dão pau. E quando dá pau com o outro, é problema do outro, né? O outro que se vire. Mas quando dá pau com a gente, é aí que a gente tem que aprender de verdade. E aí, no primeiro ano, não tinha... Assim, a gente estava sem atividade na igreja.
Era a época que só podia 30%. E aí, orando, Senhor, me ajuda. Como é que eu vou fazer um congresso com 30%? Só, não cabia, assim, com 30% da igreja, não cabiam nem os jovens na igreja. Assim, é que é bom, né? Ótimo. Se tem mais de 30 jovens na igreja. Uma igreja de 100 pessoas, se tem mais de 30 jovens, tá ok, né? Tinha uns 40, 50. Mas ao mesmo tempo eu queria que a igreja estivesse presente lá. E aí, com medo. O meu maior medo era alguém morrer assim antes do congresso, sabe? Porque tava no pico da pandemia e com que clima que a gente ia fazer? E fora outras coisas, né? Como é que a gente vai arrecadar no meio da pandemia? Vários desafios. E eu vi a mão de Deus trabalhar, porque eu acho que se eu tivesse colocado pedra pra vender ali, os irmãos teriam comprado. Pedra de construção, areia, cimento. Que eu tivesse vendido ali, os irmãos teriam comprado. Na banda, tinha um monte de instrumento pra consertar. E aí a gente, sem dinheiro, sem nada pra consertar. E aí Deus, ele fez com que a gente conseguisse exatamente o dinheiro pra consertar os instrumentos que estavam quebrados na igreja. Só, assim, contado, sabe? Eu chegar no seu João lá e negociar com ele, chegar no valor mínimo possível, sem ter o valor, e receber a doação que eu precisava, sabe? E não foi de um irmão, então não dá pra eu contar que chegou um irmão que me deu dinheiro. Do nada. E aí eu Trabalho. saí pulando. Não tem nada disso. Não tem nada disso aí, não. Foram vários irmãos. Falaram assim, ó, Zaf, precisa arrumar, né? Eu tô R$100 aí, tô um dinheiro aí e tal. E de pouco em pouco, a galinha enche o papo, né? Que a gente fala. Fora que a gente comprou muita coisa, assim. Comprou aquário da bateria, comprou microfone. Durante a pandemia, quando a gente não tinha dinheiro, não tinha uma grana. E eu não tava trabalhando pra ajudar. Então, eu acho que hoje, é claro que eu preciso melhorar ainda em muitas outras coisas, mas para resumir toda a história, Deus, ele durante todo esse tempo, ele tá tentando me ensinar que tudo depende dele. E que não é porque eu me esforcei, não é porque eu aproveitei as oportunidades, não é porque eu sou melhor que alguém ou pior do que alguém. Eu não tive a oportunidade porque os outros não quiseram. Eu tive a oportunidade porque Deus quis que eu tivesse. E as coisas não deram certo porque eu sou o cara. Eu não faço o que eu faço porque eu sou o cara. Eu não dou aula na escola dominical porque eu sou um fenômeno. E tô longe de ser um fenômeno. Mas as coisas acontecem porque Deus, ele sustenta. O salmista, ele chegou a essa conclusão e ele se tornou mais feliz, eu tenho certeza. Porque ele disse, eu me deitei, eu dormi, eu levantei. As partes mais básicas da nossa vida, deitar, dormir, levantar no outro dia. E aí sim a gente vive a nossa vida. Mas ele fala que só fez isso porque o Senhor sustentou ele. Então, quando eu aprendi que Deus, ele estava me sustentando, e foi um momento de dificuldade, foi quando eu entendi que eu dependia dele. E se hoje eu consigo fazer mais alguma coisa de melhor para Deus, é porque Deus quer assim. E porque Deus tem me sustentado. Não acho de verdade que seja algo só para mim. Eu sei que Deus quer fazer isso na vida de todas as pessoas que ouvem o podcast. E eu fiz um acordo com Deus. Eu nunca contei isso para ninguém. Eu falava assim. Fico feliz de lembrar assim. Que eu falava assim, Deus, eu vou trabalhar pro Senhor, tá bom? E o Senhor trabalha pra mim. E esses dias eu escrevendo uma pregação, fui olhar as minhas anotações assim de quando eu era mais novo, e eu vi uma anotação assim: não se esqueça, Zaf, que Deus trabalha pra você. Um momento assim bem, eu tava meio desanimado assim. E eu lembrei, falei, verdade, né? Deus, ele continua trabalhando pra gente. Ele continua cuidando do nosso coração, do nosso caminho. E nós precisamos trabalhar para ele. Não é uma relação de troca. Não é uma barganha. Mas é o sentido de que eu dou tudo que eu tenho para Deus. Porque é o que eu tenho. Não é o melhor possível, nem é o mais perfeito possível.
mas é o que eu tenho para dar. E Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo a gente dando tão pouco para ele, a gente dá uma migalha para Deus e Deus nos dá um banquete em troca. Né? Então eu fico feliz. Eu não tô chorando por tristeza, não, mas tô chorando por alegria, porque eu tenho a oportunidade de olhar para tudo que eu vivi até hoje e ver que eu estou bem hoje, que a gente está entre amigos, me faz ser mais grato a Deus. Não por tudo que ele já fez apenas, mas porque eu sei que se tudo que ele fez por mim até hoje me trouxe até aqui, tenho certeza que tudo que ele vai fazer vai me levar para um lugar ainda melhor. E eu sou muito grato a Deus por isso. Amém. Aí, ó. Pregação aqui. Um podcast cheio de... Tem que cortar e colocar no... O que a gente fala depois? É um Agora? podcast cheio de emoções aí, né? Cheio de Eu acho que foi o melhor de todos os tempos. Mas eu ainda tenho perguntas. O Azaf terminou de contar a história dele aí, ó, mas eu tenho perguntas agora. Vamos lá. A primeira aqui, é... A produção abandonou a gente aqui. A produção apagou abandonou. Desistiram. Desistiu. Ele fala demais. Esse vai ser o primeiro Jodcast com parte 2. Eu tenho perguntas. Não, a primeira é em relação àquela primeira coisa que eu falei lá atrás. Então, seus pais, quando eles vão pra sede, e você e a Monique ficam, por conta da necessidade ou foi alguma outra decisão deles? Vocês estavam envolvidos nisso também? E já emendando com o outro lado, o final, que já é a saída de vocês. É verdade, Agora, eu tô lá né? ainda, né, na história. Entendeu? Vocês... Então, assim... Ainda não chegou na sede. Esse momento... Não chegou na sede ainda. Não, né? não tô lá ainda. Então, esse momento onde seus pais vão pra sede e vocês ficam, e esse momento onde vocês, depois de, não sei, quantos anos eles estavam na sede já, até vocês... Uns 10? 10, 11. Então, assim, 10 esses anos. 10 anos, como que chegou nesse momento de você entender que era o momento, que Deus realmente estava te direcionando? Porque até então ele. O que você estava falando, você era um jovem bem ativo, tava liderando ali o. Eu era, sabe? Não, era. Continua. Brincadeira. Mas Brincadeira. Porque aí, assim, Pra descontrair, a saída também é um negócio que surgiu do nada, era algo que Deus já estava trabalhando, foi bem enfim. traumático, né? Essas duas coisas eu queria que você... Por que você Tá. veio pra sede? E porque você ficou lá atrás também, né? Porque eu fiquei. Assim, meus pais não tinham opção, né? Eles saíram, foram remanejados e o pastor Alcides convidou eles para ir pra... Meu pai para ir pra sede, na época meu pai foi. O Eliel ficou na sede. E eu não fiquei na sede, assim, de verdade, entre outros motivos, porque eu estava muito acostumado com Sapopemba já, minha igreja, né, que eu cresci. E assim, talvez se eu conhecesse vocês naquela época, se eu tivesse uma amizade com vocês, talvez eu tivesse ficado. Só que o porquê que eu não fui, eu realmente acho que foi Deus. Eu não sei explicar, porque logicamente não faz sentido mesmo. Eu acho que meus pais, eles ouviram a voz de Deus e eles deixaram a gente lá. Eu não sei se na sede eu teria todas as oportunidades que eu tive no Sapopemba. E aí não é uma crítica, não é tá longe disso. Talvez se eu tivesse ficado na sede eu tivesse me dedicado mais a uma coisa em específico. Não sei, né? Não adianta chorar o leite derramado. Né? Mas olhando pra trás, eu não vejo uma explicação lógica do porquê eu fiquei lá. Eu mesmo na época não entendi muito bem. Só sei que meus pais me deixaram lá e fiquei lá. Gostava de ir lá, tava fazendo alguma coisa. E aí eu acho que foi Deus quem permitiu que eu ficasse lá e que eu me desenvolvesse. Assim, o Sapopemba, ele teve... Eu não tô velho, não tô tão velho assim, né? Mas ele teve a minha versão mais jovem, mais explosiva, mais... Eu não esqueci de falar disso, que eu era muito esquentado. Eu era muito nervoso. Uma briga com o pastor. Pô, não só com o pastor. Mas eu nunca desrespeitei, nunca xinguei ninguém. Tá? É que eu sou muito direto, né? Vocês já devem ter percebido. Eu não faço rodeio às vezes pra falar as coisas. E não é por maldade, não é por nada. É porque eu sou assim. E às vezes eu sou muito sincero. E se você me perguntar uma coisa e eu te responder,
vai ser do jeito sincero. Então, se você não quiser saber, Nem pergunta. é melhor não perguntar. E aí, eu fiquei lá porque acho que foi a direção de Deus, que Deus deu para os meus pais. O mérito é deles, não tem mérito nenhum. Eles ouviram a voz de Deus ali naquele momento. Não dei pau nenhum no Sapopemba, nunca aprontei nada. Assim, saí de lá bem com todos os irmãos. Eu recebi lembrança do círculo de oração, da mocidade, dos adolescentes, das crianças, né, que são os departamentos assim, da igreja. Então, assim, no meu período lá, claro, eu tive as questões pessoais que eu falei, tive meus problemas, mas eu não dei problema para outras pessoas, problemas eram meus. Né? Nunca deixei isso chegar em ninguém. E claro, também, né, tem toda a questão da direção de Deus, mas eu tive uma educação bem rígida, assim. Não rígida no sentido de ser, como é que foi, espancado. Meu pai não, isso não. Às vezes levava uma palmadinha, né? Mas eu merecia. Mas era uma coisa do tipo, você tem a sua responsabilidade, você tem que cumprir a sua responsabilidade, e não interessa. Às vezes eu chegava pra falar alguma coisa pro meu pai falava assim, problema seu. Você tem que fazer. Não é comigo. O que eu vou fazer? Não, pai, não, mas faz alguma coisa. Por exemplo, se eu precisasse de dinheiro, ele ia me dar porque eu não trabalhava. Mas o dia a dia ali, eu tinha que me virar, eu tinha que ir atrás, eu tinha que trabalhar. Às vezes, e a minha mãe, claro, sempre orando muito por mim, pela minha irmã. Depois o Eliel foi pro Sapopemba também. E graças a Deus, assim, no período em que eu fiquei lá, eu não me lembro do pastor chegar em mim e chamar minha atenção. Não me lembro. Eu não me lembro de... É claro, tive orientações, tive alguns conselhos que eu ouvi dos pastores e carrego comigo, mas em nenhum momento eu lembro de ter feito uma coisa que abalou as estruturas da igreja. Não, porque o potencial destrutivo do jovem líder é muito grande, né? Um líder muito jovem, assim, qualquer coisinha que ele fizer de errado vai reverberar muito. E assim, não foi um mérito meu. Foi a direção de Deus ali, os meus pais sempre ajudando, sempre apoiando, sempre presentes. Os pastores também sempre me deixando trabalhar. E aí o momento de saída, né? Que eu não esqueci, apesar de ter falado muito sobre. O momento de saída foi complicado. Na verdade, essa saída ela foi amadurecendo quando eu conheci vocês, assim, de verdade, né? No acampamento. Fizeram campanha no Facebook, ainda volta e meia aparece lá. A hashtag vem pra sede. Foi 2015, meu. Foi. Vocês foram lá em casa. Foi. Enfim. Meu pai sempre quis que eu tivesse amizade com vocês, da sede, sempre. Vocês da sede, né? Agora somos nós da sede. Mas meu pai sempre prezou, assim, então sempre deixou eu sair, mesmo eu morando longe. Eu lembro de sair para ir no Ibirapuera com os adolescentes, de ir na casa do Vini, no Life Group na época. Então, sei lá, de certa forma eu fui convivendo com vocês, fui amadurecendo e criando amizades, né? Tanto que até hoje a gente tem uma boa relação, uma amizade legal. E aí foi amadurecendo isso, só que, assim, amizade por amizade eu também tinha lá, então não tem essa de... E tenho lá, né, até hoje. Só que em algum momento eu sabia que eu um dia iria pra sede. Não sei por que eu cheguei a essa conclusão, de verdade, eu não sei como foi que eu cheguei à conclusão de que um dia eu iria pra sede, eu só não sabia quando, e o meu medo era sair na hora errada, chegar... Porque, assim... Essa questão da responsabilidade, né? Se eu saísse na hora errada do Sapopemba, eu ia atrapalhar duas igrejas. Eu ia atrapalhar o Sapopemba e a sede. Então eu não podia me dar o luxo de sair a qualquer hora. E foi um processo de oração, assim. Orando a Deus, vendo se as coisas se encaixavam. Em alguns momentos eu quase saí, e aí eu orei a Deus e falei, Deus, se o Senhor de fato quer que eu fique aqui, o Senhor vai fazer isso e isso pra mim. Deus ia lá e fazia. Deus, eu quero que isso aconteça e eu fico. E ela acontecia. Até que chegou uma hora que Deus começou a não fazer mais o que eu pedia. Tá pedindo demais, né? Eu falei, acho que tá chegando a hora, né? Mas aí também tem uma questão de maturidade, porque
Deus ele não vai chegar do céu e falar assim, olha, seu filho, meu filho, né? Deus não faz isso. Mas ele vai te dando as diretrizes e as coisas vão se encaixando. E a principal de todas é paz. A paz de você saber que está fazendo a coisa certa. E aí eu lembro, né? Foi ano passado, como é que... Se eu esquecer é porque eu tô mal. Mas no congresso dos jovens, eu me lembro de ter aproveitado muito, assim, de ter feito o meu melhor para tocar, para conversar com as pessoas, de ser presente, de fazer confraternização, de tentar o máximo possível dar o meu melhor, porque eu sentia que aquele poderia ser o meu último congresso. E aí um dia, mais pro final do ano, eu conversei com o Eliel, nessa época o Monique já não estava mais lá, tava só eu e o Eliel, e eu conversei com ele, né, o que ele queria fazer, e ele falou, o que você fizer eu faço, ou seja, a responsabilidade jogou pra mim, né, Não era mais só você. tipo assim, se você fizer eu vou, se você for eu vou, se você ficar eu fico. E aí eu comecei a orar a Deus, já tinha algumas coisas que eu tinha pedido a Deus que quando fosse o momento ele me proporcionasse, mas eu pedi a Deus que quando fosse para eu sair de Sapopemba, que eu fosse para um lugar onde eu tivesse que trabalhar, onde eu teria alguma coisa para fazer. E aí foi quando eu de fato conversei com os meus pais também sobre sair de lá. Aí meus pais aceitaram, né? Porque imagina, eles entenderam a minha situação, eu tava sozinho lá no Sapopemba, praticamente. O Eliel tava lá comigo, mas é que eu não sei se vocês... Acho que vocês nunca passaram por isso, né? Mas você estar na igreja sem os seus pais e sem a esposa de vocês, sem alguém para auxiliar vocês, é duro. Porque todo trabalho é seu, assim, sozinho. Claro, tem as pessoas que te ajudam. Mas você não tem uma pessoa próxima de você ali pra a sua família, seu cônjuge, pra dividir a carga. E eu não tinha. Então eu tava me sentindo sozinho. E aí eu comecei orando a Deus, né? Conversando com a minha família. Conversei também com o pastor Manuel. E aí falei pra ele que eu estava saindo do Sapopemba. Ele falou, então vem pra cá, porque aí eu já te encaixo aqui num projeto e tal, e a gente vai ver como é que você vai fazer, que eu queira que você me ajude aqui. Eu falei, então... Foi até no dia você tava comigo, você lembra? Eu lembro. A gente conversou com ele. Ceia do ano. Eu já tinha conversado com o pastor da minha igreja, né? Que eu ia sair, conversei com o pastor Manuel. E aí foi o momento que eu tive paz. Porque quando eu saí dos jovens, eu tinha o pessoal para ficar no meu lugar lá, né? Que tinham me ajudado no período, então tinha um direcionamento ali de como ia ficar o trabalho. A banda a mesma coisa, não ia ter esse problema. Eu já tinha ajudado bastante naquilo que era possível. A questão da escola dominical também já, assim, lá a gente tinha 4 professores por sala, então podia sair que a estrutura não ia ser abalada também. E aí quando eu vi quando eu fiz o teste, eu fiquei meio que um mês assim sem fazer muita coisa e as coisas estavam andando, eu falei, então chegou a minha hora. Essa é a hora. Chegou a minha hora. E aí aconteceu tudo isso, né? Falei com o meu pastor, falei com o pastor Manuel. Mas ainda não tinha certeza que ia sair. A minha despedida foi no aniversário de 50 anos da igreja. E até o último dia, eu tava pensando assim, em falar, não, eu vou ficar. Até o último dia eu tava dividido. E falar assim, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação. Diga ao povo. Acho que é 10 de setembro, dia do Fico. E aí... Mas aí no último dia, eu lembro de... Todo mundo sabia já que eu ia sair. E eu me lembro que as coisas se encaixaram. Se encaixaram de ter gente pra ficar no meu lugar, de eu ter um lugar pra ir, de eu ter um trabalho pra fazer. E se encaixaram também comigo, sabe? Eu cheguei na conclusão... Não, assim, eu, né? Mas deu pra perceber que era o meu momento de ir pra sede. E aí, coincidentemente, no último dia, foi a última oração que eu fiz pra Deus. Falei, Senhor, se o Senhor quiser que eu fique aqui, faz alguma coisa, derruba o teto da igreja. Um medo de sair fora da direção de Deus,
que é o que eu falei, eu atrapalharia 2 igrejas se eu saísse fora da direção de Deus. Atrapalhar lá e atrapalhar vocês. E não aconteceu nada. Deus não fez o que eu pedi pra ele, Deus não atendeu os pedidos que ele... não desmontou. Não desmontou, né? O aquário não caiu. Graças a Deus, que foi caro aquele aquário. Deu muito trabalho pra fazer. E aí, sabe, no meio dessas coisas assim, eu lembrei do que Jesus falou pra gente, né? Jesus, ele não deixou pra igreja uma conta no banco, porque não tinha também. Mas não deixou dinheiro pra igreja, ele não deixou nada, mas ele, antes de ir pro céu, ele falou pros seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E aí eu saindo, eu senti paz assim mesmo. E recebendo ali as homenagens das irmãs, círculo de oração, das crianças, porque lá eu tocava pra todo mundo, todos os departamentos. A banda, os jovens, né, me homenagearam também, recebi presentes. E aí eu fui sentindo uma paz no meu coração. Eu lembro que, entre tanto chororô, né, que na despedida teve, o pessoal, assim, parecia mesmo que eu tinha morrido. Eu senti isso. O pessoal chorando. É o luto. Eu nunca mais vou te ver e tal. Né? Mas no meio de tanta tristeza, assim, e a falta que eu sinto da minha Sapopemba, né? Eu falo minha igreja porque, né, o carinho que eu tenho é fenomenal. Mas no meio de tudo isso, sentindo paz, sabe? E ouvindo, mesmo que as coisas não tenham sido exatamente como eu pensei, estava em paz. Mesmo que não fosse do jeito que eu imaginei que seria, estava em paz. Em paz com as pessoas, não guardo mágoa, não guardo rancor de ninguém, graças a Deus. Se alguma pessoa guardar mágoa de mim, eu não guardo dela. Eu não tô nem aí. Assim, eu fico em paz porque no final, no começo, se eu fiquei lá porque Deus, ele propiciou que eu ficasse lá e ele permitiu e me sustentou ali, eu também saí porque Deus quis. E eu sinto isso, eu sinto a prova disso quando surgem coisas lacunas na sede que eu também preciso preencher. E aí, mais uma vez, não é porque eu sou bom, nada disso. Mas é porque eu acredito que Deus, ele do primeiro até o meu último, até esse segundo de vida, né? Não o último, porque eu espero continuar vivo. Do primeiro até o momentâneo, Deus, ele tem sustentado. E assim, eu sofri muita dor, eu tive muitas dores ao longo do caminho. Mas nenhuma me parou. Então assim, se você quer fazer as coisas para Deus, você vai ser atacado, você vai ter dor, você vai ter sofrimento. Mas Deus vai sustentar. E Deus vai dar a direção correta. O povo de Israel no deserto, eles viviam sujando pé de areia. Eles não tinham água que eles queriam, não tinha sombra e água fresca, né? Não era tranquilo. Mas Deus, ele dava de dia a coluna de nuvem. É o versículo até do ministério, né? Nunca faltou sobre o povo a coluna de nuvem. Porque eles tinham a sombra. No deserto é calor. E eles estavam protegidos do sol. E à noite é muito frio, porque a areia não retém o calor. Então Deus mandava uma coluna de fogo. E nenhum animal perigoso se aproximava do arraial dos israelitas. Então não era o caminho fácil, eles se cansavam, claro. Imagina, 40 anos no deserto, eles queriam entrar logo em Canaã. Mas Deus nunca desamparou aquele povo. E eu vi assim, que Deus, ele nunca me deixou sozinho. Então, respondendo a sua pergunta, André, eu saí de lá porque Deus quis, e acho que eu fiquei lá porque Deus quis. E assim, sempre com muito medo de sair na hora errada. Uhum. E até hoje eu tenho medo, assim, será que eu saí na hora certa? Será que é isso mesmo? E até o momento eu tenho visto Deus operar e toda vez que eu me questiono sobre isso, eu sinto a mesma paz que eu sentia lá atrás, sabe? Então, outra lição desse podcast pra você é que... Quer que eu faça o corte? Não faça nada fora da direção de Deus. Porque nada é mais importante que a nossa paz, né? Tem mais pergunta ainda? Porque eu falei... Tem mais uma. Qual que é a do nome? Explica aí a história do nome. Nossa, você resgatou, hein? Até eu tinha esquecido do nome. Do nome. Você falou que você tem memória boa? Não, mas a história eu lembro. Não lembrava da pergunta. Tá.
Meu pai foi líder 10 anos lá dos jovens, do Sapopemba. E tinha um outro líder com ele, o irmão Jonas. O Jonas, amigão do meu pai, né? E o Jonas, o sonho não, né? Imagina, não é isso. Mas todo filho, a esposa dele, a Kátia, engravidava. Ele fala assim, aí é o Azaf. Aí... E era menina. E era menina. Aí, a primeira foi a Karina. Aí depois, a segunda. Agora vem o Azaf. Aí foi a Carol. Aí em 98, nasceu a Karen. Aí acabou. Aí ele não teve mais. E aí eu nasci em 99, né? Acho que meu pai viu que não ia Aí dar veio o certo. Azaf. E ele pegou o nome. Meu tio fala que ele queria dar esse nome pro filho dele, mas também ele teve uma menina. Não ia dar o nome de Azaf pra ela. E aí a história que eu aprendi foi essa, né? Agora, minha mãe não lembra. Minha mãe, ela... às vezes pergunta, mãe, por que você me deu esse nome? Não sei, filho. Foi seu pai que deu. Ela fala sério. Foi seu pai. Ai, meu Deus. E aí, mas é essa história aí. Tá vendo? Até o nome é por acaso, né? Eles acharam que é porque meu pai queria ter um filho músico. Pois é, ó. Não tinha nada a ver. isso. Tinha nada a ver. Porque tinha uma história ali. Mas ia ser muito mais sem graça. Porque meu nome é Azaf porque meu pai queria que eu fosse músico. Aí não ia ter graça nenhuma. Seu nome já foi usado também, né? Nome dos adolescentes. É verdade, né? Tem gente que acha que era em homenagem a mim, O que sabia? significava? Sabia disso? Sabia não. Tem Mas tinha um significado, né? adoradores. Adolescentes. Servos. Eu Adoradores. Sei lá. FE? FE. Acho que era filhos. Filhos do Eterno. Deve ser alguma coisa assim. Era esses negócios loucos aí. Você que a gente foi do faz Azaf, assim. André? Fui do Azaf. Cantei no Azaf. O Azaf não cantou no Azaf. Fui regente do Azaf. E agora continua sendo. Continua De outro sendo Azaf. regente do Azaf. Tá certo. É isso aí. Então é isso. Vocês, tem mais alguma pergunta, algum comentário aí, Acho que final? Ele tinha feito. Ele falou um negócio que eu achei interessante aí no começo, né? Que ele falou que faz um monte de coisa, mas ele não sabe o que ele gosta. Você não tem nenhuma ideia aí, não, irmão? Ó, Sávio, você pegou num ponto fraco aí. Sabe o que eu gosto real de fazer? Eu sinto prazer em fazer? Sentar na cadeira do meu quarto, estudar para dar aula de escola dominical. É a área que eu mais me divirto. Agora, me divertir dando aula também, né? Às vezes o aluno conta um caos, é muito engraçado. Aí a aula fica engraçada. Eu gosto de enganar os adolescentes, né? Não mentir pra eles. Cuidado que você Não. pegar umas peças. Não, mas é porque você fala assim, né? Você fala assim, mentira. Vocês nunca mentiram, né? Aí o adolescente, às vezes, ele conta. Não, eu menti pra minha mãe essa semana. Tipo assim, você joga uma isca, lá e fala. Porque aqui ninguém nunca fez isso. Não, eu já fiz, tal. O adolescente, ele acaba falando. Eu me divirto bastante estudando, principalmente. Eu não me divirto lendo, não me divirto tirando música, não me divirto. Mas estudando, eu gosto de... Engraçado, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Ler por ler, não, mas... Pra estudar eu gosto. Montar um raciocínio. Porque aí vira aquilo que eu falei, né? Vira direcionado. Eu tenho uma coisa que eu preciso ler ali. Aí eu me sinto... Eu sinto útil, né? Porque se eu ler sem propósito nenhum, é como se eu tivesse... fazendo... Tô gastando meu tempo ali. Aí quando tem É verdade, André. Você tocou num ponto interessante. Matou a charada. Matou a charada. É isso que eu gosto de fazer. Quer dizer que eu não gosto de tocar? Não é isso. Mas não é o que eu mais... Não, mas, nossa, se a orquestra não tocar hoje, eu vou embora pra casa triste. Não é isso. Porque é aquilo que eu falei. É uma questão... Não é obrigação. Mas é um compromisso que você assume ali. Aí eu gosto de tocar tuba também. Mas aí eu gosto de tocar tuba em qualquer lugar. Aí já não tem muito a ver. Mas chama aí pra tocar. E outra coisa que eu acho que eu mais gosto na igreja de fazer é conversar com as pessoas, fazer amizades. Isso que é a parte legal, né? Uma vez meu pai me falou isso pra mim. Nem foi pra mim, foi numa pregação que ele falou isso. Ele falou que muitas vezes Deus, ele nos testa não naquilo que a gente gosta de fazer, mas naquilo que a gente não gosta de fazer.
E eu já fiz tanta coisa que eu não gosto que hoje eu não lembro mais sinceramente, eu não gosto muito de abordar as pessoas. Mas já evangelizei tanto, assim, lá no Sapopemba, que hoje em dia não é um problema, não é um bicho de 7 cabeças. Mesmo eu não gostando, eu faço, entendeu? Por isso que tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer, vai fazer. É igual comer. Tem que comer, né? Tem que comer. Não, a dieta ali. Tem mesmo. Integrada. Tem que comer mesmo. Isso aí. E aí, mais alguma pergunta, alguma consideração? Não. Podemos encerrar. Divide em 2 partes. Esse episódio ficou muito grande. Ficou, não tem nem produção mais. Aqui. A produção foi A embora. produção A abandona. produção abandonou e falou, Pagaram cara as não para luzes, de fecharam falar as aí. portas. Então tá Deixa certo. eles falando aí. Deixa eles Vou falando fazer aí, nosso depois merchan final aí pra você não esquecer, @joad.oficial nosso Instagram, também no Facebook tá lá, Joad Piranga. Amanhã esse episódio estará no Spotify. Nossas playlists estão lá também, procure por Joad. Que mais? Se inscreve no canal, ativa o sino, comenta, compartilha o né? link, Compartilha comenta, o deixa um link, comentário aí. Ele, Que parte você achou mais engraçada aí? o coração. O que vocês acharam do Coach Azaf? Lança a Certo. hashtag aí. Hashtag AzafCoach. Isso. Aí já Isso era. aí. Sucesso. Que mais? Acho que é isso, né? Acho que é A isso gente aí. já deixou o endereço aí, Avenida Dr. Ricardo Jafé. Precisando de alguma coisa, mande um direct, manda uma mensagem pra gente também. A Lá no gente tá Instagram. por Manda aqui pra te inbox. Se ajudar. quiser patrocinar também o programa, Quiser patrocinar, venha nos conhecer essa galera que tá lá no Instagram também. E acho que é isso, né? Azaf, normalmente a gente termina aí com uma oração, o convidado faz uma oração, então esse momento é seu aí pra passar uma mensagem final pro pessoal e já fazer a oração. então beleza. A mensagem final é: faça alguma coisa. Deus não escolhe pé de rato. Deus ele escolhe a gente porque ele sabe que a gente pode fazer alguma coisa por ele. Né? Deus não depende de você, mas Deus conta com você. Então, quando eu falo que Deus não escolhe pé de rato, é porque você não é um pé de rato. Pé de rato no futebol é quem não joga nada, quem joga mal. Você tem valor para Deus. E Deus te escolheu porque ele sabe o que ele pode extrair de você. Então, se a minha história serviu de inspiração de alguma forma, que não seja só uma inspiração, que não seja só um sentimento, mas que seja uma atitude. Que a gente consiga, de fato, identificar. Eu mesmo também. Né? Imagina, depois de ter vivido tudo isso, eu parar de ajudar as pessoas, parar de servir. Imagina que triste, né? Não dá. Então a gente tem que refletir. O que eu posso fazer para servir mais a Deus, para servir melhor a Deus? E eu preciso fazer alguma coisa. Todo mundo é útil para alguma coisa e para fazer algo pro reino de Deus. E aí vamos orar, né? Que senão vai... E me dá mais 10 minutos aí, né? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por mais esse dia, por essa noite que o Senhor nos concedeu, pela oportunidade de estarmos gravando esse episódio. E nós somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor com a nossa vida, porque o Senhor tem preparado um caminho para nós trilharmos. E ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Eu te peço, Senhor, tudo que foi falado aqui tem alguma utilidade, Senhor, que as pessoas que ouvirem esse podcast venham a se inspirar, que venham a entender que o Senhor não precisa de pessoas perfeitas, mas que o Senhor precisa de pessoas. E que o Senhor conta com cada um de nós, que o Senhor nos escolheu, porque o Senhor sabe o que nós somos capazes de fazer, e o Senhor nos escolheu segundo a necessidade da Tua obra. Senhor, enche o nosso coração de desejo de te servir, de desejo de estar na Tua presença, de desejo de sermos úteis para o Teu reino. Senhor, usa-nos como uma ferramenta poderosa na Sua mão, como uma ferramenta certa para o trabalho certo. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem direcionado a nossa história. E nós Te pedimos que o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, continue abençoando a cada um de nós conforme a Sua misericórdia e a Sua bondade. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Azaf, junto, muito hein? obrigado Tamo junto, hein? por ter vindo, Valeu, por ter mano. topado Uma aí. Obrigado aí. Produção Tá, tá voltando produção, só voltou aí, pra ó. dizer tchau. Matheus, tchau. Muito obrigado mais uma Valeu, vez. Matheus. Savião, Valeu sempre aí, um André. prazer. Prazer Obrigado a aí. você que esteve conosco ao vivo, que tá ouvindo aí agora gravado também.
Deus te abençoe, fique ligado porque em breve estaremos de volta. Então, até mais, até o próximo episódio. Falou! Falou! Falou. Ui.